né, de Teresópolis, uma cidade bastante conservadora, eu acho que esse debate LGBT está muito atrasado ainda na cidade. A gente vê a parada gay, né, na cidade, mas ao mesmo tempo se fosse uma festa, e ao mesmo tempo essa festa esconde a opressão que os LGBTs passam na cidade, no Brasil, região serrana bastante conservadora. E mais grata ainda eu fico em saber que a Carol, né, professora grevista, se conheceu na greve, militante, né, LGBT, e traz uma companheira minha do Rio, né, camarada de partido, que é a Marília, né, para falar de um tema que é imprescindível para a gente hoje em dia. E assim, a ideia veio a partir do que aconteceu no Rio, né, que ficou, não dá, acabou, foi o limite. A gente tem que começar a trazer essa discussão para todos os espaços onde a gente esteja, né? Então, o sindicato, o CEP, nós como educadores, a gente tem que construir uma sociedade menos preconceituosa e mais tolerante, né? Respeitar o outro como ele é, independentemente da orientação sexual, da identidade de gênero dele, certo? Então, Carol, como é que vai? Você pode começar, Maria? Então a gente vai abrir para as falas 20 minutos para cada uma, depois as intervenções de vocês com perguntas, qualquer fala que vocês queiram, alguma dúvida queiram tirar, e depois o fechamento dela. Se forem muitas perguntas, a gente pode ir em blocos, tá? E a gente vai ver como é que vai ser a dinâmica a partir das intervenções de vocês, tá bom? Eu só vou marcar o grupo. De vocês também, agradecer o convite da COPRA. Eu sou servidora do Estado também, eu sou do Judiciário, sou uma mulher bissexual, sou da Secretaria LGBT do PSTU. Nós do PSTU temos dentro do nosso partido um espaço de auto-organização dos setores oprimidos, eu faço parte de um deles, que é a Secretaria LGBT, e no movimento eu faço parte da CSP Conjuntas, que também tem um setorial LGBT. Eu acho que, primeiro assim, dizer que eu acho fundamental estar fazendo esse debate num espaço, especialmente num espaço como esse, né, entre professores e estudantes. Eu acho que a escola é um dos locais onde, infelizmente, os LGBTs sofrem cotidianamente a LGBTfobia, né, e, infelizmente, isso é pouco discutido ou não é discutido dentro das escolas e das universidades do país hoje. Eu acho que existem alguns mitos em torno da discussão da questão LGBT, mitos que são muito arraigados e muito reproduzidos como se fossem verdade, que eu acho que é importante para, começando o debate, a gente desconstruir esses mitos, né? Eu acho que o primeiro deles é o mito de que a orientação e a identidade de gênero são opções individuais de cada um de nós, né? Que nós optamos, enquanto indivíduos, a termos uma orientação LGBT ou uma identidade de gênero diferente, digamos assim, do nosso sexo biológico, né? E nós, no movimento LGBT, no início discutia muito isso, porque essa ideologia da opção é algo que serve muito para responsabilizar o oprimido pela própria opressão que ele sofre, né? E dizer, tá vendo, mas foi você que escolheu, você seguiu esse caminho, então, né? Tá aí as consequências, assuma as consequências das suas atitudes, né? E para a gente não é isso, não é uma opção, né? Não é algo que conscientemente, de forma direta, né, uma pessoa escolhe e aponta, vou seguir este caminho. A orientação é algo muito mais complexo que isso. Existem várias teorias que tentam explicar a questão da orientação, algumas são conclusivas, outras não, mas basicamente a gente entende por orientação sexual uma inclinação, né? Algo que significa uma atração, uma inclinação, e isso é formado e constituído ao longo da vida de cada um, ao longo da experiência de cada um, ao longo do ambiente, das referências que cada um de nós tem desde criança, né? Então são vários elementos subjetivos que compõem essa construção da orientação sexual e da identidade de gênero, né? Então eu acho que é importante fazer essa discussão justamente por isso, porque é uma ideologia, é uma falsa ideia que serve para responsabilizar os próprios LGBTs sobre a opressão que eles sofrem, né? No sentido de dizer que se foi uma escolha, você arca com as consequências disso. E acho que a segunda questão importante com relação a isso diz respeito ao discurso que é muito forte entre aqueles que
que nós chamamos de fundamentalistas religiosos, de que a orientação LGBT ela não é algo natural, né, que nós somos desviantes, né? A nossa existência ela não é aceita por boa parte da sociedade, ou seja, uma parte importante das pessoas acham que a gente não deveria existir, né? Que nós somos seres quase que de outro planeta, né? Nós somos aberrações, nós somos pessoas que destoam da natureza humana. E quando eu digo fundamentalistas religiosos, é importante esclarecer isso, nós não estamos nos referindo, eu não estou me referindo a qualquer pessoa, a todas as pessoas que têm uma religião. Eu particularmente eu não tenho uma religião, mas eu respeito todos aqueles que têm uma religião, que têm um culto, que acreditam em alguma coisa e seguem aquela doutrina. O que eu chamo de fundamentalista religioso são as pessoas que levam os ensinamentos religiosos a ferro e fogo, as últimas consequências, né? Digamos assim, seriam os radicais, né? Aqueles que pegam o que está escrito na Bíblia e aplicam aquilo de forma, digamos assim, intransigente e intolerante. Esses são os fundamentalistas, né? Que em geral são, infelizmente a gente vê muitos líderes desses que acabam levando muitas pessoas e muitos enriquecem, inclusive, com esse discurso, né? O que também é outra mentira, né? A sexualidade humana é algo que é muito diverso, muito complexo também, né? Então, o ser humano, ele é um dos animais que tem na natureza que é o mais complexo, o mais desenvolvido culturalmente, em outros aspectos não, né? A gente é pior que os próprios animais, a gente usa até essa brincadeira para dizer, pô, entre os animais, um animal gay que, né, se relaciona sexualmente com outro do mesmo sexo não é espancado, não é expulso do bando, não é nada disso, a gente não vê isso na natureza, né? Só entre nós, seres humanos, que existe esse tipo de opressão, né? Só que isso é parte do comportamento sexual da humanidade desde que a gente existe enquanto humanidade, né? Desde antes dessa sociedade que a gente vê hoje, né? Que é o capitalismo, uma sociedade dividida em classes. Desde antes disso já existia o comportamento sexual LGBT, né? E eu digo isso porque muitos antropólogos, historiadores fizeram estudos a respeito disso. Existe um livro que infelizmente eu não consegui trazer, que chama Homossexualidade da Opressão e Libertação, do Hirokita. Vocês podem procurar na internet, é um livro super fácil. É um livro que faz um apanhado histórico dessa discussão da sexualidade à luz das transformações sociais, da estrutura econômica, política e social. E é muito interessante, porque ele mostra que em várias sociedades pré-capitalistas, né, sociedades em que havia um alto nível de desenvolvimento cultural, mas um baixo nível de desenvolvimento tecnológico, digamos, o comportamento LGBT ele era muito aceito e em algumas era praticamente majoritário, né? E a coisa da reprodução da espécie, da procriação, fazia parte dos rituais religiosos. Então, a religião e a sexualidade tinham uma relação diferente do que tem hoje, né? Uma relação quase simbiótica, né? Em que a sexualidade e a reprodução ela era incentivada, ela fazia parte dos rituais religiosos. Então, essas são duas grandes falácias com as quais a gente lida hoje cotidianamente. E essas, digamos assim, são os principais elementos que compõem essa ideologia LGBTfóbica com a qual a gente se depara. E aí, trazendo um pouco para a realidade, eu queria que a gente tivesse tempo para fazer, de repente, um apanhado assim, mais histórico da questão da LGBTfobia, da intolerância, pegar momentos anteriores no Brasil, mas eu vou focar minha fala no Brasil hoje, né? Então, hoje, a gente pode dizer que o Brasil é o país mais intolerante do mundo, em termos de orientação LGBT e de LGBTfobia. Por que eu digo isso? Porque o Brasil é o país onde se mais mata homossexuais no mundo inteiro, onde se mais mata LGBTs, né, no mundo inteiro. Então nós somos um país campeão de mortes por LGBTfobia. Aqui no Brasil é onde as pessoas transexuais têm a maior probabilidade de serem assassinadas. Vocês terem ideia, 40% dos assassinatos a pessoas trans no mundo acontecem aqui no Brasil. Então 40% das pessoas trans que moram em vários países do mundo, né, 40% das pessoas que são assassinadas no mundo inteiro, 40% delas são brasileiras, né? E olha que esses dados eles são subnotificados, porque infelizmente os governos eles não fazem estatística sobre os LGBTs, nem estatísticas de violência, nem estatísticas relacionadas a questões educacionais, a índices educacionais, formação, nível de estudo, enfim, nenhum tipo de estatística é produzido
de maneira, digamos assim, consistente e global hoje, né? O governo começou a fazer estatística a partir do Disque 100, que é uma espécie de disque denúncia LGBT, né? Mas ainda é algo inconclusivo, mas não existe uma linha de pesquisa, por exemplo, dentro do IBGE que se dedica a isso, né? Então o próprio movimento se dedica a fazer algumas estatísticas sobre o tema da violência, né? E o que essas estatísticas apontam é um crescente dos assassinatos, né? Só que é uma subnotificação muito séria, porque como não existem estatísticas oficiais, não existe uma lei que criminaliza a LGBTfobia de uma maneira específica, e o preconceito é algo que é institucionalizado, ou seja, ele está em todas as instituições do Estado, seja na escola, seja na igreja, seja na polícia, as pessoas não denunciam, as pessoas sofrem a violência e não se sentem incentivadas à vontade de ir numa delegacia denunciar aquela violência. Por quê? Porque lá elas vão sofrer outra violência, elas vão ser de novo constrangidas, elas vão ser de novo humilhadas, então muitas vezes preferem, digamos assim, engolir o sapo, deixar quieto e ninguém vai na delegacia. Então, os dados que são apresentados hoje no movimento giram em torno de 320 mortes por ano, que são mais ou menos registradas, só que isso é só a ponta do iceberg. Então, na minha opinião, e aí eu acho que, não sei se vocês vão perguntar, podemos discutir aqui a questão do número, mas eu acho que são milhares de pessoas que todos os anos são assassinadas e sofrem violência. Então é algo que é muito para além, a dimensão é muito maior do que aquela que a gente hoje consegue aferir a partir das estatísticas que o movimento faz. E há uma outra questão que é muito importante, que é o seguinte, que é a característica desses crimes. Por que a gente faz esse debate da criminalização da homofobia? E há muitos que questionam, até dentro do próprio movimento LGBT, porque o assassinato a uma pessoa LGBT, ele não é um assassinato comum, não é o homicídio que está lá previsto no Código Penal. É um assassinato diferente, é um crime de ódio, é um crime que é marcado por uma brutalidade, por uma barbaridade, sabe? Fora do comum. Né? Então são crimes, em geral, por armas brancas, né? Faca, pedras, qualquer coisa que não seja arma de fogo, né? E a característica do ódio está inclusive na repetição dos golpes que são desferidos sobre as vítimas, né? Então são pessoas que são esfaqueadas em 20 vezes, em 20 lugares, apedrejadas até a morte, espancadas até a morte, empaladas, eu não sei se vocês sabem o que é, né? Empalar, né? Então é uma violência brutal, são crimes de ódio, são crimes que têm que ser tipificados, na nossa opinião, embora, obviamente, o sistema penal ele tem um papel, cumpre uma função social dentro do capitalismo, que é o quê? Que é aprisionar a classe trabalhadora, principalmente os negros pobres da periferia, isso é verdade. Só que não pode ser que esse argumento sirva como justificativa para que esse tipo de crime siga sem punição, certo? Porque se a gente for levar esse argumento até as últimas consequências, então a gente tinha que despenalizar todos os crimes. Porque o sistema punitivo ele serve para botar os pobres na cadeia, certo? E existe um monte de crime que está tipificado, que os pobres vão continuar sendo presos, porque esse é o papel do sistema penal dentro do capitalismo. Então a saída é acabar com esse sistema, né? É transformar a sociedade. Agora, enquanto isso, a gente não pode permitir, na opinião do PSTU, que milhares de trabalhadores LGBT sejam assassinados sem que nada seja feito. E isso é uma escalada, é um genocídio contra a população LGBT. Eu venho aqui hoje muito triste dar esse debate, não pela presença de vocês, óbvio, é super prazeroso para mim, eu gosto de fazer esse tipo de atividade, mas porque no sábado, um estudante da UFRJ, negro, LGBT, foi brutalmente assassinado dentro do campus da UFRJ, foi espancado até a morte. Né? E na semana anterior, na semana retrasada, foram registradas 6 mortes por homofobia, por LGBTfobia no estado do Rio de Janeiro, 6 mortes na mesma semana. Né? 2 delas aqui na mesma semana, uma em Friburgo, em Petrópolis, as outras 2 na Baixada Fluminense. Então, é uma situação que está chegando, na minha opinião, a um nível de descontrole que é preciso haver uma reação do movimento LGBT. Né? É preciso haver uma resposta dos governos com relação a isso. Porque, obviamente, houve um aumento da visibilidade muito grande no último período. Né? Estava conversando com um conhecido meu outro dia, e ele é casado com uma moça que tem 12 anos menos que ele. Né? Ela é bem mais nova que ele. E ele estava comentando, pô, cara, teve um aumento muito grande, né, da visibilidade, né? Tipo, conversando comigo, veio minha opinião, né? Nos últimos
etc, etc. Eu acho que antigamente não era assim. Eu estava conversando com a minha companheira e tal, não sei o quê. Aí ela disse pra mim, não, pô, sempre foi assim, você tá viajando. Desde que eu me lembro é assim, pô, todo mundo que se assume e tal, não sei o quê. E aí a gente foi conversando sobre essa coisa geracional, né? Porque ela tem 12 anos menos. Ela é mais nova que ele. Então ela já nasceu, quer dizer, ela já cresceu, né, numa geração que, digamos assim, está mais ambientada, né, e habituada a conviver com os LGBTs, né? Então já é uma geração, ela cresceu numa geração de LGBTs que já se assumiu, né, há muito tempo, enquanto o Thiago não. O Thiago é mais velho, tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais velho que eu, então tem aquela lembrança de antes. Então houve um boom mesmo, houve uma saída em massa do armário da educação nos últimos 10, 11 anos, talvez. Só que isso gerou uma reação, né? Isso gerou uma reação. A partir do momento que a gente se mostra, né? Porque o se mostrar é importante, a autoafirmação é importante para isso, para dizer para a sociedade, nós existimos e nós vamos continuar existindo, né? Ao mesmo tempo que isso acontece, também tem uma reação dos setores mais conservadores da sociedade. E isso explica a violência, na minha opinião, combinado com o fato de que há uma opressão do poder público, dos governos, que se sucederam tanto no Congresso, tanto em Brasília, quanto os governos locais, estaduais e municipais, com relação ao tema da violência, que é o tema mais grave hoje, quando se fala de juventude, de pessoas LGBTs. É o tema mais grave, de longe é o mais grave, e é o que mais atinge os trabalhadores e as trabalhadoras, porque, infelizmente, a LGBTfobia ela não atinge as pessoas da mesma maneira. A LGBTfobia atinge a todas as pessoas independente da camada social, isso é verdade. Então, o LGBT que é rico, ele também sofre homofobia. Assim como eu, que não sou rica, que sou trabalhadora, que moro no bairro central do Rio, etc. Agora, a questão é que não é a mesma forma. As saídas não são a mesma, a exposição aos problemas não é a mesma. Porque o LGBT que é rico, ele pode se blindar de uma série de coisas, embora a blindagem que ele cria para ele próprio não vá acabar com preconceito. Mas ele pode se blindar. Ele é rico, então ele tem um carro, ele tem um motorista, né? Ele vai nos melhores restaurantes, ele tem dinheiro, então ele vai ser bem tratado. A gente vive numa sociedade que, desculpem a palavra, é muito escrota, né? Só vale alguma coisa que tem dinheiro, a gente sabe disso, é a sociedade de consumo, né? Então você não é aquilo que você expressa, aquilo que você desenvolve enquanto capacidade humana, né? Você é aquilo que você pode comprar, né? Então o gay rico ele pode comprar o passe livre dele para ir onde ele quiser. Né? E com isso, ainda que de uma maneira artificial, né, ele está blindado do preconceito. Agora, o LGBT pobre, não. O LGBT pobre, primeiro, ele muitas vezes ele mora com a família mais tempo do que ele quer, porque no mercado de trabalho ele é empurrado nos piores postos. Então, os LGBTs eles estão nos setores terceirizados, nos telemarketing, nos comércios da vida, sendo super explorados, então eles não conseguem ter uma independência econômica da família. A família é um ambiente, um lugar opressor para as pessoas LGBTs. Muitas vezes, na maioria das vezes, a violência e o preconceito começa dentro da própria família, né, onde não se encontra apoio, onde se houve as ameaças, vou te expulsar de casa, onde se submete a maus tratos, a violência física, psicológica, né? Então é muito dura a vida de um trabalhador LGBT. E ao mesmo tempo ele não tem grana para essa blindagem toda, né? O trabalhador LGBT não pode ir para boate, faltam 5, não pode ir para uma boate, para os guetos, né? E também não é isso que a gente quer, né? A gente não quer ir para o gueto, a gente quer poder ser a gente mesmo em qualquer lugar, né? Então, essa é uma discussão muito importante, que é o tema da violência, eu queria começar por ela. Mas não é só isso, né? Eu tangenciei algumas outras questões. A escola é um ambiente muito hostil aos LGBTs também, né? Infelizmente não existe também por parte do governo uma política de preparação dos profissionais de educação para lidar com isso. Então é hostilidade, é piadinha, né? E é uma coisa que a gente naturaliza no nosso cotidiano, né? Chamar alguém de viadinho, né? Sabe, ser viado, ser sapatão é identificado com algo negativo, é pejorativo, né? Como se nós fôssemos inferiores, né? Como se nós fôssemos pessoas piores, menos capazes. Então, quando você quer xingar alguém, você chama de viado de sapatão, né? Assim que funciona. Na escola isso é reproduzido, né? E principalmente as pessoas transexuais. As pessoas transexuais sequer conseguem terminar os estudos, né? E sequer conseguem um emprego, mesmo esses precarizados, né? Então, infelizmente, principalmente para as mulheres trans, a única alternativa de sobrevivência para lá é
gente, para ir correndo e terminar aí minha fala. Eu acho que existem algumas coisas que explicam toda essa situação, né? Essa violência que a gente vive, essa ofensiva fundamentalista, né? A questão, o quão difícil é tirar da cabeça das pessoas essa naturalização do preconceito, né? Que é isso, as pessoas sequer percebem, né? E quando você questiona, dizem, não, mas eu estava brincando, né? Então, sequer entendem que, né, não é uma brincadeira, né? A reprodução de uma ideologia que mata, que vitimiza, que, enfim, que dilacera aí uma parte fundamental da classe trabalhadora. E eu acho que isso tem a ver com algumas coisas. Eu acho que tem a ver, primeiro, com o papel central que tem a instituição da família na sociedade capitalista. A gente vive numa sociedade de classes, uma sociedade em que existe uma classe que é, numericamente, quantitativamente falando, é muito inferior à nossa, né? Que se apropria de todas as riquezas que são produzidas no mundo, que é proprietário. Os meios são necessários para produzir as coisas, para fazer a economia girar. Existem nós, né? E existe a gente. E somos aqueles que só têm a nossa própria força de trabalho aí para sobreviver, né? E dentro dessa organização econômica, né, da sociedade, existem algumas instituições e alguns valores culturais e morais que servem à reprodução dessa máquina, né? E um deles é a família, né? A família cumpre um papel fundamental desde o início, desde sempre, desde que surgiu lá o capitalismo, desde que o homem pôde cercar um punhadinho de terra e chamar de seu, né? Então a família tem um papel importante no sentido de reproduzir a mão de obra, né? No sentido de garantir a transmissão da propriedade, né? A família e o casamento. Então, em torno da família existe um conjunto de ideologias e de valores morais que nós LGBTs quebramos a partir da nossa existência, ponto. A gente não precisa fazer nada, porque o modelo de família é a família heterossexual, monogâmica, né? É homem, mulher e filhos. Nós fugimos da caixinha, né? A gente foge dessa forma. Então isso ameaça uma das instituições mais importantes e mais antigas, né, da sociedade que a gente conhece hoje, que a gente vive hoje, que a gente está inserido hoje. E isso é o que tanto causa, digamos assim, temor, né, naqueles que defendem a família, etc, etc. Então a gente vive um padrão heteronormativo e quem está fora dele é duramente castigado na sociedade. E, por fim, tem uma coisa que é muito importante também, que é o seguinte, infelizmente, as opressões, aí quando eu digo opressões eu englobo tudo, racismo, machismo, cumprem um papel, têm uma função social dentro do capitalismo. Elas servem de justificativa e de elemento legitimador da superexploração de uma parte significativa dos trabalhadores. Então, aqueles que estão nos setores mais precarizados, como eu disse no início, não é uma coincidência que esses sejam negros, negras, mulheres e LGBTs. A esses setores são relegados os piores postos de trabalho, né? Então, não é algo maquiavélico, né? Não é que o capitalista, o empresário, vai falando, não, aqui eu só vou empregar os caras, porque eles não têm apoio. Não, não é algo premeditado, mas é algo que está disseminado na sociedade, que se combina com as necessidades econômicas do setor que dirige o planeta, né? Que precisa sempre pagar uma mão de obra mais barata para ter mais lucro, né? Então, esses elementos culturais, porque tem um elemento cultural, é óbvio, né, da LGBTfobia. Eu acho que talvez o mais forte dele seja cultural, né? Mas ele também tem uma base econômica, ele serve economicamente à reprodução dessa forma de sociedade. Então, por isso que o PSTU acha que a luta contra a LGBTfobia, especificamente, é uma luta muito importante. Os oprimidos têm que ter um espaço de auto-organização para postular suas pautas, para se desenvolver enquanto ativistas, etc. Mas, para a gente, o fundamental e o que pode permitir a gente superar essas formas de opressão na sociedade é transformar a sociedade radicalmente desde a sua matriz econômica e social. É isso. Certinho. Gente, boa noite. Agradecer aqui o convite do CEP para tratar aí de uma questão que é de extrema importância, né? E eu acho que a companheira fez uma fala muito boa e lembrou aqui um caso que eu ia começar minha fala lembrando do assassinato do jovem estudante da UFRJ, que também congrega aí uma dupla desigualdade, porque ele, quer dizer, tripla, né? Porque além de ser homossexual,
ele era negro e ele era nordestino. Então as desigualdades se somatizam. Nortista, né? Nortista, Natal. Não era Natal? É Natal, Pará? Era de Natal? Enfim, não importa, nordestino ou nortista também vai sofrer, não vem do Sudeste, não vem do Sul. Então, ficando aí, né, a somatização das desigualdades. Eu acho que a gente pode definir uma LGBTfobia, né? LGBTfobia, eu odeio também essa sopinha de palavras, a gente fica o tempo todo, é uma opressão. E aí, eu nem vou trazer muito esse histórico, mas valeria uma reflexão sobre como é que a gente vai dando significado a essas letras, porque a LGBTfobia, agora ainda tem na teoria moderna um quê, da teoria queer, né? Essas letrinhas vão surgindo ao longo que o movimento LGBT vai conquistando espaço na sociedade. Então, na minha época, né, quando nos anos 90, eu vou aqui caracterizar para a nossa situação, final dos anos 80, começo dos anos 90, é quando se forma a cultura LGBT no Rio de Janeiro. Assim, posso pedir a gentileza? A gente consegue falar em pé? Consigo. Você é pequenininho. E aí, nesse sentido, eu acho que, aí falar em pé, eu já vou achar que estou dando aula, já vou começar aqui, daqui a pouco vai formar um piloto, vai começar, né? Segue uma frase, então, começar a bater. Vou sento pra cá, pode ser? Senão eu vou... Eu me conheço, eu não Senta na mesa, eu sento no meio da sala ali, do lugar dos anos vai ter feito. Então tá, todos de dentro. Porque o Valdir quer me ver. Não, o seu só bota a voz aqui. E aí, só retornando, né, eu lembro que nesse começo, final dos anos 80, começo dos anos 90, quando você vai se formar aqui no Brasil uma cultura, né, que na época se chamava GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, né, era o clássico. E aí, à medida que a gente vai, inclusive, nessa própria abertura que a colega trouxe, que realmente há uma expansão dos direitos nos últimos anos, não há o que se negar, e a gente pode até fazer uma interpretação de que essa repressão toda que a gente vê acontecendo pode ser realmente uma resposta a toda essa expansão, essa saída em massa do armário. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que analisar melhor, mas pode ser uma das ideias. As letrinhas elas vão aparecendo, à medida, inclusive, que o discurso sobre a sexualidade, a identidade de gênero e a própria orientação sexual vão se tornando mais comuns, tanto no senso comum, quanto inclusive pela própria academia, pelo próprio discurso científico. Então, a gente pode considerar aí que essa LGBTfobia, LGBTQ-fobia, né, porque tem queer, e aí só vou aqui, para quem não conhece a teoria queer, foi uma teoria muito desenvolvida a partir do pensamento de uma grande feminista chamada Judith Butler, que vai dar aí o gás. O queer, na verdade, eu tenho críticas a essa teoria, mas de uma maneira geral, ela vai questionar qualquer forma de uma orientação sexual, uma identidade de gênero, né, relacionou uma sexualidade comum, coisas normais. Né? Então, ela foge um pouco, ela é uma ideia política, mais do que vinculada a uma ideia sexual. Então, é a única teoria. Você falou da sopinha de letrinhas, agora tem um I no final, Tem mais LGBTI, que são daquelas pessoas que nascem com os dois sexos, intersexos. Então, a gente... tentando popularizar, né? Botar mais uma letrinha. Então, a gente chega se perdendo nessa sopa de letrinhas, mas no fundo, a mulher trouxe, a opressão é uma só. É uma fobia, uma hostilidade de pessoas que têm atração com pessoas do mesmo sexo. No fundo é isso. Né? São atrações práticas homoeróticas que são criminalizadas na sociedade. Então, normalmente a LGBTfobia, ou eu não vou falar de LGBTfobia, eu vou falar sopinhas de letras, entendeu? Porque a gente são tantas letras que surgem. Né? Ela vem normalmente de pessoas que fazem aquela comunhão do sexo com gênero, né? Isto é, a gente, a partir dos anos 60, a gente tem uma abertura sexual muito grande, uma liberdade sexual muito grande. Então, vários pensadores, inclusive a própria antropologia e sociologia, e aí eu vou destacar uma antropóloga chamada Margaret Mead. A Margaret Mead foi uma antropóloga dos anos 20, foi a primeira a iniciar os estudos culturais sobre as diferenças entre sexos. Ela era casada com uma mulher também, antropóloga, e se tornou muito famosa na academia. Ela foi a primeira a iniciar esses estudos, demonstrando que as diferenças entre os sexos não vinham pela questão biológica, mas que eram diferenças culturais. Então ela vai para Guiné, estuda 3 tribos e começa a fazer discussões, tentando ver qual era o papel da mulher nessas sociedades ditas primitivas, diferentes da nossa sociedade ocidental. E lá ela percebe que as práticas do que é aquela que a gente interpreta do que é ser mulher na nossa sociedade, aquela coisa passiva, acolhedora, maternal, que a gente naturaliza, a gente faz isso o tempo todo, naturaliza, a mulher é acolhedora, a mulher é passiva. Ela via que em determinadas
da Nova Guiné não era isso. A mulher era agressiva. O que era acolhedor era o homem. Quem cuidava era o homem. Né? E a partir desses estudos, de dados mesmo etnográficos, ela vai afirmar essa tese de que as diferenças entre os sexos são culturais. E ela vai dar margem aí para vários pensadores, né, a debaterem sobre a temática da questão da sexualidade. Você começa a ter essa discussão, que sexo é uma coisa, gênero é outra, né, e que sexualidade e identidade de gênero são coisas diferentes. Né? Então, essas pessoas que normalmente reproduzem uma LGBTfobia são pessoas que não fazem essa separação do que é gênero e do que é sexo. Né? Então, trata-se, né, de uma formação, de uma forma específica de sexualidade. Né? Então, normalmente, a sexualidade hétero ela vem em detrimento da sexualidade homo, porque está sempre acoplada àquela ideia que é difícil de tirar, que a mulher nasceu para o homem para a mulher, uns foram feitos para o outro, né? Um para o outro, e aí a gente tem a família perfeita nuclear. Então, nesse sentido... Hashtag só que não. Hã? Falei hashtag só que não. Só que não, exatamente. Da mesma maneira, a identidade de gênero, né? A identidade cis, a heteronormativa, que agora também está uma palavra que está super, esses prefixos estão super na moda, né? A gente fica até com dificuldade. E isso demonstra o quanto complexo é o campo da nossa sexualidade, porque não é só mais questão de gênero, é identidade de gênero, é orientação, é desejo. A gente tem, né, um ramo aí de conceitos dentro das ciências sociais que vão tentar dar conta desse campo complexo que é a construção da nossa identidade de gênero e da nossa sexualidade, da nossa orientação sexual, que são coisas diferentes. Né? Então, normalmente, eu gosto de citar também o Foucault. Foucault foi um grande pensador que também vai trazer aí que essa construção social dos papéis do que é ser homem, do que é ser mulher, né? Já a própria Simone também trazendo, reavivando o pensamento da Marguerite Mead, Foucault vai trazer para o lance das relações de poder. Vai falar, é uma relação de poder. Todas as normas sociais são relações de poder. Então a história da sexualidade, na verdade, encoberta toda uma relação de poder. E ele vai falar, a gente nunca falou tanto sobre sexo como a gente fala ultimamente, na nossa sociedade contemporânea. O discurso sobre o sexo é um discurso sobre o poder, é um discurso científico, majoritariamente. Então, se antigamente o discurso era religioso, era o que dava o poder, o discurso hoje é científico. É uma relação de poder. Então, Foucault já denunciava isso. Então, os papéis de gênero são construídos na base de relações de poder, que estão intrinsecamente vinculados com a sociedade de classes. A sociedade é essa que garante a reprodução da sociedade capitalista. Então, a nossa família nuclear, ela contribui para a reprodução, mas eu vou aqui até polemizar com a colega, porque ela trouxe a ideia de que a família homossexual, ela seria uma família que estaria contra, essa onda da família burguesa, capitalista, que ela seria um pouco a contramão, porque não reproduziria nesse sentido. Eu discordo, eu acho que muitas vezes a gente pode sim ter uma família homossexual e não necessariamente isso é uma contracorrente à sociedade de classe, pelo contrário. Muitas práticas capitalistas têm como alvo gays, porque sabem que são um grande mercado consumidor, inclusive podem consumir muito mais porque não têm gasto com os filhos. Então, muitas vezes, há sim a reprodução. Eu estou trazendo uma questão para a gente provocar, para a gente pensar, tá? Então, parar para pensar também até que ponto essa família homossexual é algo também que o sistema capitalista não consegue acoplar para si. Muitas das pautas representativas do movimento LGBT são sim acopladas pela pauta capitalista. Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouco nisso. Adiantei um pouco aqui minha fala. Bom, vou trazer os dados, segundo o relatório que a colega já trouxe, eu vou trazer um dado, segundo o relatório sobre violência homofóbica no Brasil, que foi produzido, o último que eu peguei foi de 2012, que foi da Secretaria de Direitos Humanos, secretaria essa que está sendo ameaçada, que na verdade, inclusive, acho que já saiu um DO que foi extinta, pelo governo que está se instaurando e que está, inclusive, fomentando práticas fascistas e grande parte da sociedade, e aí a população LGBT é um dos principais focos de atuação. A gente está vendo repressão muito grande em relação às políticas, e fechar a secretaria tanto para as mulheres quanto para a população LGBT. Foram 338 homicídios por motivação LGBT-fóbica no Brasil em 2012. Quase um assassinato por dia. Como a colega falou, é difícil precisar, porque a gente não tem essa criminalização, é um crime de ódio. Como a colega trouxe, normalmente são crimes realmente que você vê práticas de intolerância para o ódio. Inclusive, assim, na parte do
facadas no ânus, né, práticas assim, de estupros coletivos antes, né, de decepar mesmo a genitália, né, então são crimes que, óbvio que tem uma motivação. Só que ao mesmo tempo, o movimento LGBT, ele reivindica essa criminalização da homofobia. Eu acho que é uma pauta que sim é importante, mas eu acho que a gente, enquanto esquerda, né, enquanto pensadores que vão tentar pensar para além da caixa, a gente também não pode se prender somente a essa pauta e achar que criminalizar a homofobia através da legislação é resolver o problema, porque a gente já tem leis, inclusive no sistema penal, que já tem, né, pena para esses crimes, como lesões corporais, né, o próprio homicídio, a gente já tem, e mesmo assim não se impede de você ter esses crimes na sociedade. Então, será que a expansão desse sistema penal é a melhor solução para a gente tratar desse problema, sabendo que é sim uma demanda, e uma demanda do movimento LGBT, e eu sou professora, eu sou educadora, e eu vejo isso em sala de aula, eu vejo o quanto isso é, né, na verdade, uma necessidade. Eu fico preocupada, eu tenho um aluno que todo dia eu penso nele, toda vez que eu vejo uma notícia dessas, a primeira pessoa que eu penso é nesse meu aluno. Ele está dentro das estatísticas. Ele tem 17, né, a estatística de 14 a 24, ele está com 17 anos, ele é extremamente feminino, né, ele é homossexual, declarado, assumido, ele não é aquele que se prende, ele sai do armário mesmo, ele bota a boca no trombone, e eu temo, volta e meia, ele já apanhou, já teve celular quebrado, e toda vez que vi uma notícia dessas, eu lembro desse meu aluno. Né? Então eu penso que sim, a criminalização ela é importante, né, ela é uma pauta, mas eu acho que é um equívoco a gente pensar que somente criminalizar essa homofobia e a transfobia, eu vou falar um pouco da transfobia porque eu acho que ela tem diferenças com a homossexualidade, tá? Enquanto homossexual você não sofre problemas como, por exemplo, da sua identidade social de gênero, né? Uma lésbica ou um gay, eles não sofrem preconceito por mudança de nome, isso aí é uma característica do transexual, então isso já são questões diferentes, que eu acho que a gente bota tudo no mesmo saco, mas tem certas peculiaridades que se distinguem em cada opressão. Eu acho que a gente não pode especificar essa criminalização. Então, na verdade, eu acho que a gente trabalhar com outras políticas, né, que não somente essa criminalização via legislação, ela vai ter um efeito cultural muito mais impactante. E aí eu gostaria de trazer aqui, né, por exemplo, as políticas relacionadas às políticas educacionais, políticas públicas educacionais. A educação, ela se mostra uma via fundamental para a gente reproduzir, né, práticas mais tolerantes, não somente em relação a preconceitos, né, em relação à sexualidade, identidade de gênero, orientação sexual, mas em relação a qualquer forma de opressão, né, o próprio racismo, a própria desigualdade social. Então, práticas educacionais se mostram mais efetivas. E práticas educacionais que não somente são relegadas às escolas, mas os próprios arranjos familiares. Já que a família, ela reproduz sim um status quo, e aí eu vou citar um outro sociólogo também famoso americano dos anos 50, tal como Parsons, a visão dele foi predominante família na sociologia até os anos 80, que ele vai trazer que a família possui uma função na sociedade, uma função de passar os valores sociais para as próximas gerações, e esses valores sociais é o pai, a mãe, a família nuclear, essa ideia clássica, né, da reprodução da mão de obra e de todos os valores culturais que a sociedade capitalista impregna dentro de uma família. Então essa foi uma visão predominante. A gente, com esses novos arranjos familiares, a gente quebra um pouco essa visão, né? Então, se a gente já vê hoje em dia na sociedade brasileira, e agora está muito comum o discurso das mulheres, né? Beleza, ensine seu filho o valor do consentimento. Não é só ensinar a menina, a sua filha menina, né, que ela não deve ser oferecida, que ela não deve se vestir assim. Ensine o seu filho também o consentimento do não. Então, novas práticas, novos arranjos familiares que ensinem novas maneiras da gente tentar ter uma diversidade maior, né, nessa identidade de gênero, na orientação sexual. Eu gosto de falar os três, porque os três são diferentes, né, são conceitos diferentes. Essas práticas educativas, começando na família, já são uma base muito grande. E aí, para finalizar minha fala, eu gostaria de trazer, eu defendo aqui, eu sou professora de sociologia, a sociologia tem muito a contribuir para essa discussão, e eu acho que, inclusive, o maior papel dela atualmente na sociedade e dentro da escola, para mim, enquanto professora de sociologia, e pode ter certeza que eu voltando da greve, a primeira coisa que eu vou discutir com os meus alunos vai ser isso. É a questão da sexualidade, da identidade de gênero.
É algo que não se pode calar. Para várias outras formas de opressão, a sociologia está lá. Na minha sociologia, quando eu voltar, essa pode ter certeza, porque mais do que nunca eu acho que ela tem um papel fundamental de discutir isso sim no ambiente escolar. Não tem matéria melhor, mais preparada para discutir isso no ambiente escolar. E não há necessidade mais urgente no ambiente escolar do que discutir identidade de gênero e diversidade sexual. É uma demanda de todos. É uma demanda da sociedade, é uma demanda da escola. Então, eu só queria criticar aqui, finalizar minha fala criticando a esse projeto, né, de escola sem partido, que eles estão tentando impor as duras custas, que a gente sabe que um dos principais pressupostos para eles colocarem esse projeto é justamente a discussão de gênero, é justamente porque vem de fundamentalistas religiosos. Então, são dois pontos. É a ideia de estar propagando comunismo em sala de aula e isso, de estar propagando, porque eles não aceitam que gênero e sexualidade são coisas diferentes. Então eles falam que é uma ideologia de gênero. E aí colocam a ideia deles de que não há ideologia nenhuma na escola sem partido, que pelo contrário, o que eles estão ensinando é o que é o correto. Então eu gostaria de criticar e chamar a atenção que se a gente quer diminuir para casos de intolerância, de LGBTfobia no nosso país, e na nossa sociedade, a educação e políticas públicas que ensinam esses elementos, elas são de extrema importância, sem querer desvincular e sem querer chamar a atenção de que sim, o processo material é fundamental, que as opressões vão começar nesse processo material. Mas a gente precisa também ter uma via de mudança pelo aspecto cultural. Então, eu defendo aqui uma pauta do casamento igualitário. Eu, inclusive, faço parte do movimento LGBT há muitos anos, militei durante muitos anos, continuo militando, faço parte de uma corrente que agora está se juntando ao PSOL. Eu acho que já até virou uma corrente do PSOL em Niterói, que é a Nós, era uma corrente apartidária de dissidentes do PSTU e do PSOL, mas a gente acho que já está se vinculando para o PSOL. Eu faço parte da coordenadoria da Secretaria de Mulheres e estou fundando a coordenadoria LGBT, inclusive vamos ter o primeiro encontro nacional em São Paulo. Então, eu, enquanto militante, eu defendo a pauta da criminalização da homofobia, mas eu defendo também que a gente criminalizar essa homofobia é encarcerar mais jovens, negros, pobres, e só criminalizar a homofobia não é resolver o problema, que a gente precisa ter práticas mais inclusivas, e eu puxo aqui a bandeira da educação como uma forma contundente de se lutar contra qualquer prática de intolerância. Então, projetos como Escola Sem Partido, no meu ponto de vista, devem ser fortemente combatidos no nosso ambiente, porque se a gente ainda tem uma esperança de transformação, eu acho que a educação e a escola são os melhores caminhos. Obrigada. Eu vou abrir para 10 inscrições por enquanto. Marcel do Marcel primeiro. Marcel. Rosana, 10 uma vez? É 5, depois 5. Não é 3, não? Então, 3 minutos para cada intervenção. Sim, mas não é melhor 3. 3 intervenções, Depois eu respondo Eu sou da rede municipal, sou professor de geografia, trabalho há 16 anos aqui em Teresópolis. Na mesma época que eu comecei a trabalhar em Teresópolis, eu militava no Grupo Arco-Íris, na época da realização da parada de 2001, 2002, 2003, 2004. E, inclusive, quando começou a primeira parada de Niterói, o Vitor, a Nicole, a gente estava juntos todos nessa época e tal. O que me chamou muita atenção na fala de vocês duas é que em nenhum momento vocês usaram nem a palavra amor e nem a palavra paixão numa variação possível, né? Eu acho que, na verdade, quando a gente fala em sopas de letrinhas ou fala em questão de qualquer tipo de luta que envolva a questão sexual, ou a questão da sexualidade, ou a questão queer, a gente tem que usar a gente tem que ter o cuidado de usar essas palavras, né? Eu acho que o que incomoda muito não é o sexo, e aí vocês me desculpam as expressões, eu não acho que a gente precisa ficar segurando muito aqui, mas pinto com pinto, buceta com buceta. O que incomoda muito a sociedade são pessoas se amando de uma forma diferente de que eles estão acostumados a ver, né? Então eu acho que qualquer discurso ele tem que usar essas palavras, tem que ter esse cuidado, na verdade. Isso incomoda muito, né? É o estar junto, eu conheço várias pessoas que foram espancadas, várias pessoas que morreram, várias pessoas que sofreram algum tipo de demissão. Nenhuma delas foi espancada
porque estava transando com uma pessoa do mesmo sexo. As pessoas são espancadas porque estão dando de mão dada. As pessoas são espancadas porque dão um selinho na rua, né? Então, na verdade, o que incomoda muito e o que gera boa parte da agressão é o carinho, é o afeto. Por isso que eu acho que assim, homoafetiva ou transafetiva, ou a palavra que você quiser usar, é uma palavra que a gente tem que ter esse cuidado, né? Tanto que uma das características do movimento gay, de vários gay, LGBT, ou como vocês quiserem chamar, são os beijaços, né? É muito comum quando, por exemplo, um segurança de shopping age de forma agressiva com um casal, se organiza um beijo. Isso incomoda de uma maneira muito grande. E é um ato, acho que nem só pacífico, né? É amoroso, se é que a gente pode chamar isso, mais do que pacífico. Então eu só queria chamar a atenção para isso, na verdade. É uma coisa que a gente sempre tentou, né, desde a década de 90, desde a militância da década de 90, colocar isso. Eu lembro da primeira parada, que na época era parada gay, não era nem parada GLBT, do Rio de Janeiro, eram 11 pessoas e centenas de pedras portuguesas em cima da gente, né? Então, assim, há uma grande... E em 2002, quando teve a Copa, a parada foi no dia que o Brasil venceu a Copa de 2002. Né? Então teve uma festa absurda em Copacabana, foi a maior parada do Rio de Janeiro, porque na verdade as pessoas estavam para comemorar a Copa e tinha uma parada no meio, e isso teve uma aceitação muito grande. Né? Claro que a questão da festa ajuda, mas eu só queria chamar a atenção para isso, na verdade. Talvez muitos aqui já me conheçam, ela está me chamando de Nato, mas todo mundo me conhece como Davi, né? Eu acho que assim, eu sou de uma organização chamada Rede Ecumênica da Juventude, e nós temos 5 eixos de atuação. Nosso primeiro eixo de atuação é de combate às intolerâncias, tanto a LGBT, tanto religiosa. Foi falado aqui sobre o fundamentalismo religioso. Eu, por ser religioso, sou protestante histórico, eu acho que hoje em dia tem tido muito a incidência de crescimento de igrejas para o público LGBT, né? Lá no Rio de Janeiro tem a igreja contemporânea, tem a comunidade Bom Pastor. Eu acho que não deveria existir, porque eu acho que, como protestantes, as igrejas protestantes têm que aceitar esse público. Eu acho que hoje, o que a religião faz com o segmento LGBT, com as pessoas LGBT, é um massacre. Vocês não falaram aí sobre os dados completos, mas ontem eu estava vendo um dado da Anistia Internacional que diz que a cada 2 dias, 5 a 3 LGBTs morrem. Então é um dado muito forte, porque para mim, que sou religioso, né, milito nessa área, sou formado em teologia, para mim é complicado. Eu lembro quando eu trouxe essa discussão para a minha comunidade religiosa, porque uma igreja lá em Maceió, da minha comunidade, resolveu abrir a porta para isso. Chamaram um panelaço, que me chamaram de tudo quanto é nome. Você está querendo trazer o mundo para dentro da igreja, né? Eu acho que a Carol falou sobre a escola sem partido, eu também sou contra. Eu acho que tem que discutir mesmo. E uma coisa que eu vou colocar para Teresópolis, eu não sei quem aqui é professor da rede municipal, no plano municipal de educação não é contemplado a discussão de ideologia de gênero. Na verdade, era e foi retirado, só para não fechar mais esse passeando lá no Brás, como o Lea fala. Um minuto, mano. Eu só acho que eu queria fazer uma pergunta para vocês duas. Vocês não falam. Você falou muito pouco, Carol, da sua caminhada e tal, e a Marília comentou um pouco da sua caminhada. A gente foi falar aqui muito vagamente, eu queria que vocês falassem mais sobre isso. E sobre a questão do jovem negro, eu acho que o jovem negro nasce morto. Aí vocês falam, por que nasce morto? Porque quando a mãe dele vai lá no posto, é negado atendimento. Aí quando ela vai ser atendida, o médico trata com diferença. Aí depois, quando ela vai ser parir, o médico vai lá, faz tal, aquela criança já nasce com aquele estereótipo, ela vai para o crime, daí aos 17 anos ela é uma criança que já nasce. Não é isso que eu tinha que falar. Eu deixo as perguntas para vocês. Obrigado.
E boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria dizer muito obrigado ao CEP, o Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado, por ter organizado a fala. Obrigado, Digão e a Rosângela, que estão aí como representantes do sindicato, que por acaso é o meu sindicato. Vou puxar sardinha. Agradecer a Carol, e desculpa, eu não lembro o seu nome. Marília. Agradecer a Marília também pelas belas falas. A gente fica bastante feliz de ter a oportunidade de fazer um debate dessa qualidade aqui em Teresópolis e as pessoas se dispõem na segunda-feira a participar com um bom debate como esse. Isso é um negócio muito gratificante, ainda mais para um município como o nosso, que flerta com o conservadorismo muito grande. E finalmente estou feliz de ver a juventude aqui, né? Ver adolescentes discutindo, se interessando e buscando conhecer essas coisas. Bem, feitas os agradecimentos formais, eu queria, na verdade, fazer algumas perguntas bem pontuais. A primeira pergunta que eu queria fazer para a Carol, na verdade, devolver a provocação que ela fez. Ela fala assim, poxa, o movimento LGBT se organiza e exige, claro, que sempre tenha a criminalização da homofobia, mas a criminalização não é toda a saída. Beleza, então quais são as saídas da sua perspectiva? Você nos provocou, eu vou devolver a provocação. A segunda coisa, assim, atualmente eu tenho uma companheira, mas antes eu tinha um companheiro, então eu fico flertando com essa coisa do bissexual. E nesses movimentos de militância, o bissexual tem um lugar meio polêmico. Aí eu queria também que vocês fizessem uma fala sobre isso. Inclusive é difícil de você se encaixar enquanto representatividade, enquanto figura reconhecida nesses movimentos. A terceira coisa, assim, para a mesa, eu queria saber se vocês têm posicionamento sobre essas formas, eu vou chamar aqui provisoriamente experimentais, de construção de relações amorosas. Trisal, relação livre, os coletivos de relação livre que têm aparecido, não necessariamente são homoafetivos. Você tem um regime hétero, não vou dizer heteronormativo, mas você tem relações hétero, mas dentro de coletivos de relações livres. E aí, finalmente, eu termino minhas questões remetendo a um debate já antigo, mas que vem sendo feito pela ciência política, pela filosofia política, com a teoria clínica, inclusive, mas que tem a ver com a pós-modernidade. Essas concepções que a gente vai chamar de pós-modernas, a teoria colocada de uma delas, elas se levantam contra uma forma do patriarcado que se liga estreitamente à forma do capitalismo do século XIX, do capitalismo imperial. E, para essa teoria, o binarismo é uma forma de dominação do mundo colonial imperial. A grande crítica que se faz a essas correntes, e que a teoria faz às correntes que falam da luta de classes, por exemplo, é que está lutando contra um inimigo que não existe mais. O capitalismo se desenvolveu, ele aprimorou-se, inclusive na luta contra esses movimentos, e hoje ele se manifesta de outro jeito. Aí eu me pergunto se a crítica ao capitalismo pelo viés da classe não é uma crítica a qual o capitalismo se tornou imune, uma vez que ele já evoluiu. Parte da crítica à teoria clínica está nesse lugar. Então eu queria que vocês fizessem uma fala sobre isso, se for possível. Isso deve ter, tá bom? Várias perguntas, hein? Várias. Está querendo tempo. Ficou. Boa. A Carol nem usou o tempo dela todo. Que Carol falou 5 minutos, né? Ela usou o tempo todo. Quem vai responder primeiro? Carol, você começar agora com você. Você quer? Pode ser. Quer que vocês estão falando? Eu terminei. Tá. Primeiro sobre a minha caminhada, o Marcos, né? O Marcos perguntou. Eu comecei a minha militância LGBT já dentro do PSTU, mais ou menos em 2009. A partir de 2009 eu comecei a organizar dentro do partido a Secretaria Nacional LGBT e junto com isso organizar também um espaço na central sindical da qual a gente participa, que na época ainda era com lutas, é um setorial LGBT. Ao longo da minha história de militância, no movimento estudantil, eu também fui parte da Secretaria de Operações do DCE da FRJ, então sempre, a partir do momento que eu saí do armário, sempre tive alguma ligação aí com a questão LGBT. Saí um pouco tarde do armário, saí já tinha mais de 20. Já estava na universidade, inclusive. Foi quando eu tive a minha primeira experiência, a minha primeira tarefa aí na questão LGBT, que foi no DCE da FRJ. Em 2013, agora, eu ajudei a organizar um encontro nacional LGBT. O primeiro encontro nacional LGBT de uma central sindical aqui no Brasil. Foi o encontro nacional LGBT da CSP com lutas. Foi muito importante, né? Foi um encontro com 300 pessoas, enfim. Então, eu tenho essa história de militância LGBT já tem
de pegar a pauta LGBT, né? É isso, e hoje eu sou do PSTU, milito sobre o tema LGBT lá no Rio. Tenho estado em contato com outras organizações, a gente tem tido algumas iniciativas, fizemos um ato na semana passada, no dia 28 de junho, então acho que tentando aí retomar um pouco do movimento no sentido mais clássico que a gente entende a palavra, né? Porque eu acho que infelizmente nos últimos anos a militância LGBT, não só aqui no Rio de Janeiro, eu acho que no Brasil como um todo, ela se deslumbrou um pouco com a questão institucional, né? Então acho que o conjunto do ativismo ele meio que está hoje dentro dos gabinetes, né? Tocando os projetos, né? As políticas públicas, enfim, os projetos governamentais, que é muito importante, na verdade a gente luta por direitos, né? A gente tem uma pauta muito democrática, né? O movimento LGBT, na minha opinião, dos movimentos setores oprimidos, foi o que menos conquistou direito, né? Foi o que menos conquistou direitos. Então a nossa pauta ainda é uma pauta muito democrática, por questões básicas, né? Então as políticas públicas são de fato fundamentais e são coisas que são reivindicadas pelo movimento, mas não acho que a institucionalidade do governo, que os políticos vão resolver todos os nossos problemas. Eu acho que em outros terrenos a gente tem exemplos bastante contundentes com relação a isso, né? Então acho que a tentativa é essa, de reoxigenar o movimento, tentar construir de fato um movimento que retome historicamente a perspectiva da luta, da mobilização de rua, da luta direta, etc. Acho que o Marcel levantou uma questão bem interessante, porque eu acho que existe um outro viés de preconceito que entra um pouco da fantasia das pessoas, né? De achar que nós somos todos promíscuos e a gente só quer saber de baladas, de sexo, de suruba, né? É isso, muita gente acha isso, né? E a coisa do amor, né? Do aspecto, digamos assim, mais humano, né? Mais suave da relação acaba se perdendo, né? As pessoas não veem a gente como pessoas que se amam mutuamente, querem construir uma vida com um companheiro, uma companheira, né? Então existe muito esse preconceito, eu digo, dentro da própria esquerda, dentro do próprio movimento, né? Você vai fazer um ato, beijar, as pessoas acham que aquilo ali não é um ato político, né? Mas infelizmente existe isso dentro de nós, isso tem dentro da esquerda, que eu digo, mas isso tem a ver também com o que as direções do movimento LGBT fizeram nos últimos anos, né? Então, infelizmente, é o que eu falei, a coisa da luta de rua, da ação direta, ela se perdeu no caminho, né? Então, na verdade, a gente só ocupa a rua no dia da parada LGBT, né? E a parada LGBT, infelizmente, virou. Em quase todos os lugares do país, em pouquíssimos lugares existe uma parada alternativa, mas na maioria dos lugares, a parada LGBT virou um dia de festa, né? O que, na minha opinião, não é que seja ruim, né? Porque eu acho que nós temos, assim, enquanto comunidade LGBT, a gente tem uma característica, assim, de ser reverente, né? A gente tem essa coisa da irreverência, que eu acho que pode ter a ver com a autoafirmação também. Não é ruim, mas não pode ser que a gente se resuma a isso, né? Que a nossa expressão seja somente ir à parada do LGBT, onde é uma festa, onde a gente vai beber, vai brincar, vai zoar e tal, né? Eu acho que não é só isso, eu acho que muito desse preconceito tem a ver com que o movimento LGBT, com que o ativismo LGBT, as lideranças do movimento LGBT transformaram a pauta LGBT, né? E aí entra de novo a lógica da sociedade capitalista operando, né? Porque a parada LGBT é um negócio que movimenta milhões, né? Bilhões. São Paulo é o terceiro maior evento, perde para a Fórmula 1 e para a Fashion Week, né? O terceiro maior evento da cidade. Então tem uma série de marcas, de empresas que tem muito interesse em patrocinar a parada LGBT. O Haddad colocou até no calendário. Exatamente. Então é uma força muito grande ali, né? E é verdade que o capitalismo ele, de fato se reinventa, né? Como estava colocando o Ivan. Valdir, né? Desculpa. Eu anotei errado o seu nome, é Valdir. Então, assim, eu acho que o capitalismo ele tem uma capacidade de reinventar, né? Principalmente de se apropriar, né? De se apropriar de referências, de símbolos, né? E de transformar isso a seu favor, né? E a gente vê isso de uma maneira muito clara. Por exemplo, o Che Guevara já foi, né, o cara que, porra, ele representava o quê? A resistência ao capitalismo, né? Cuba, o comunismo, etc. Hoje o Che Guevara tem todas as camisas, todas as grifes, né? Vende pra caramba. Capa da Louis Vuitton.
Exatamente, vende pra caramba. Frida Kahlo, então, também agora tá na moda. Nossa, onde você vai, você vê uma Frida. Então, o capitalismo, de fato, ele se reinventa. Só que eu acho que é legítimo questionar essa reinvenção e o quanto o capitalismo é capaz ou não de absorver determinadas coisas, mas, na minha opinião, isso não muda a forma como se organizam as relações econômicas, entendeu? Porque por mais que as representações culturais, as referências morais, políticas e tal, elas possam se transformar, se reinventar, eu acho que a forma de organizar a estrutura econômica da sociedade, ela não se transformou, ela não se modificou. Então, nesse sentido, eu não acho que o capitalismo ele tenha se tornado imune às críticas marxistas do ponto de vista de caracterizar o capitalismo como uma sociedade de classe pautada na exploração da mão de obra, né, da exploração da classe trabalhadora. Eu acho que eu não vejo que isso tenha acontecido, né? Não vejo dessa forma. Eu acho que as coisas se transformam muito mais no plano cultural, né, do que no próprio plano material. Enfim, é isso. Eu vou deixar outras coisas aí para o fechamento também, para o final. Sobre o companheiro Marcelo, né? Eu também estava na primeira parada gay de Niterói, na segunda. Conheço a Nicole, inclusive ela é grande militante LGBT da cidade. Vou falar um pouco da minha militância. Eu sou bissexual, né? Desde os meus 13, 14 anos eu tive contato, né, com a bissexualidade. E assim como o Valdir colocou, né, qual é o lugar do bissexual? Porque muitas vezes parece ser mais fácil quando você atravessa a linha, né? Eu gosto só de homem, eu gosto só de mulher. Só que o que são estereótipos? Por isso que eu também me incomoda essa porcaria dessas letrinhas. Gente, se eu quiser ser lésbica, se eu quiser ser gay, se eu quiser ser trans, se eu quiser ser queer, sei lá, o que eu quiser ser. Eu quero ter a liberdade de ser o que eu quiser ser. Nada além da liberdade vai me prender. Estereótipos também prendem. E eu acho que o bissexual, dentro dessas letrinhas, é o que tem mais dificuldade de se estereotipar. Inclusive, muitas vezes, sofre muito preconceito. Porque, não, peraí, gosta de homem, agora tá com um homem, agora tá com uma mulher, mas que putaria é essa? Se decide. Porque se for só viada, é só viado. Beleza, eu aceito, demora a aceitar, mas aceito. Aí agora tá com uma mulher, depois tá com um cara, pô, mas coisa esquisita. Né? Qual é o lugar do bissexual? Eu também, durante muito tempo, tentei, né, procurar essa identidade, para tentar até entender onde eu me posicionava nisso. Né? Porque também acho que fica um pouco, digamos assim, difícil de você estereotipar e principalmente difícil da sociedade entender, o que me fez questionar os estereótipos, né? E questionar a representatividade em torno desses estereótipos. Muitas vezes o movimento LGBT, acho que fica perdendo tempo nessas briguinhas, né? Dos trans, das lésbicas, dos gays. Gente, pelo amor de Deus, a opressão é uma só, não vamos também estereotipar, a sexualidade é tão complexa, é tão ampla e muda tanto ao longo da vida. Né? Então, eu acho que esse lugar do bissexual é um lugar um pouco até, inclusive, do próprio questionamento dos estereótipos que a gente rotula para os LGBTs, e o que for, que surgir, porque vão surgir outros, vão surgir. Sempre militei, tá? Hoje em dia eu tenho militado, como eu falei, nessa corrente, mas desde os meus 13, 14 anos sempre fiz parte de organizações, também tive nas primeiras paradas gays no Rio de Janeiro. Hoje em dia eu tenho me aproximado muito do mandato do deputado federal Jean Willis, tenho prestado consultoria para vários assessores parlamentares do Jean, a forma que eu tenho militado, né, dentro do LGBT, principalmente dentro do movimento LGBT. Fiz parte do Arco-Íris também. Eu sempre tive bandas e sempre tive bandas feministas, então também sempre militei com as minhas bandas do movimento punk, principalmente, né, o movimento Riot Girl. Eu fui uma das fundadoras aqui no Rio de Janeiro de várias bandas, né, que fizeram a cena. A gente tentou fazer uma cena, né, no final dos anos 90, final dos anos 90 em si, então a minha militância vem muito daí também. Vou trazer as perguntas do Valdir, que foram muitas, né? Eu falei um pouco da questão do bissexual, de outras formas de amor, do poliamor, que até inclusive eu acho que tem a ver um pouco com a teoria queer, né? A teoria queer, ela prega essas formas diferentes, não necessariamente está vinculada a uma questão de sexualidade. O cara, ele gosta de um amor ossado, né? Não se adequa, imagina, não se adequa. A gente faz julgamentos do cara de um sadomasoquismo na sociedade, né? Ou então um relacionamento a 3, a 4, foge um pouco do padrão da heteronormatividade da sociedade patriarcal, né? Mas nesse sentido,
está denunciando exatamente uma forma única da gente expressar a nossa sexualidade. Eu acho que a teoria queer, eu tenho críticas também, porque eu acho também que nem a companheira, a gente não abandonou ainda os pressupostos de classe, o capitalismo ele não está tão modificado, a gente vive outras formas de acumulação do capital, sim, ele vai se reinventando, daí a necessidade da gente acompanhar, da gente tentar entender como é que essas formas de acumulação do capital estão acontecendo. A gente está vivendo uma agora, a gente está vivendo uma nova acumulação do capital, que a gente daqui a 10, 15, 20 anos a gente vai ver como é que isso vai se estruturar. Ele está se modificando, o capitalismo se modifica, se estrutura, né? E daí é importante a gente também ver como é que isso vai se esbarrar na superestrutura, como é que isso vai ser espelhado no aparato jurídico burocrático do Estado, como é que isso vai se dar na cultura, como é que isso vai ser disseminado, né, nas práticas familiares, nas práticas educativas. Mas eu acredito que a gente sim ainda tem fundamentos de classe que são importantes, então a teoria queer muitas vezes, eu acho que ela é importante porque ela denuncia, né, peraí, não só essa questão de classe, a gente há outras formas de opressão, e a colega até trouxe isso, o cara que é rico, ele é gay, homossexual, ele vai sofrer, né, da mesma maneira que o cara pobre, vai sofrer de formas diferentes, mas vai sofrer um preconceito, vai sofrer uma intolerância, né? Então essas formas, só numa análise de classe, muitas vezes faltam alguns elementos, e aí a necessidade da gente se pensar nos aspectos culturais. Então a teoria queer é uma tentativa de se pensar essas modificações a partir desses aspectos culturais, tentando também trazer uma reformulação da questão da identidade, acima de tudo, porque a teoria queer não se prega uma identidade. Todas as nossas análises feministas, né, ou sobre o movimento LGBT, normalmente o papel de gênero da mulher, está presa à ideia da identidade. O que a teoria queer vai modificar não é mais uma questão de identidade, é um posicionamento político. Não tem a ver com a identidade. Porque quando a gente fala de cultura LGBT, a gente está falando acima de tudo de identidade. É uma cultura. Não é só uma questão de ter atração, de ter amor. Ah, companheiro, a palavra amor não foge. Eu acho que ela é a base do relacionamento. O amor e o tesão. Porque é desejo sexual. É desejo sexual, não é só vontade de estar ali agarradinha, abraçadinha. É vontade para a cama. Então, eu acho que em relação a isso tudo, a gente tem sim uma necessidade de se pensar essas formas de opressão para além da caixinha. Eu me perdi, gente. Gente, eu pensei no negócio antes. Você falou do amor, Marcelo. Não sei o que eu fecho com a criminalização, vou fechar. Se a crítica, não, vou fechar isso aqui que ficou. A crítica do capitalismo sobre o binário já não foi esperada? Não, Valdir, não foi esperada. Por mais que a gente precise de outros aspectos culturais, eu acho que a teoria queer traz esse aspecto, é uma questão política, um posicionamento político, e não só uma questão de identidade, eu lembrei, de cultura, né? E a nossa a cultura LGBT é uma questão não só de identidade, mas também de posicionamento político. Esse posicionamento político, ele muitas vezes, ele encontra restrições no seu desenvolvimento justamente porque a gente ainda vive um capitalismo binário. Então, que é uma coisa que quer me chatear é preencher um formulário, que eu acho que isso já está mais do que ultrapassado, você chega lá e vai botar o seu sexo, feminino e masculino. Porra, que saco, cara. Que coisa mais antiquada você preencher um negocinho e botar um quadradinho. Se eu não sou feminino nem masculino. Gente, a luta dos trans é isso aí, que coisa mais antiquada. Mas a nossa sociedade ainda é binária. Então, se você me pergunta se o capitalismo binário, oposição homem-mulher, ou até mesmo criticar essa ideia do gênero homem, masculino e feminino, foi superado? Não foi. A gente pode superar? Podemos. E que vias, para além dessas saídas da criminalização, que eu acho que tem a ver com essa superação do binário? Eu já trouxe uma na minha fala, o final da minha fala foi isso. A educação. A educação. E tanto a educação que vem da família e esses novos arranjos de estruturas familiares, e isso é uma questão nova desse movimento. Vocês, eu fico muito feliz de ver vocês. Porque essa juventude que está aqui assistindo, né, que está aqui debatendo, parou numa segunda noite para debater esse tema, né, é uma juventude, é uma garotada que já está acostumada a ver, por exemplo, um casal homossexual com filhos. Na minha época, da idade de vocês, isso era inconcebível para um homossexual pensar em ter filhos. Era inconcebível, isso não se pensava nos anos 90. Não era impossível você falar. Hoje em dia a gente já está falando de arranjos familiares. Eu conheço um monte de gente que é mãe. Eu tenho amigas que são casadas. Eu tive uma amiga agora, recentemente, acabou de dar luz a 2 meninas, um casal, ela e a mulher que tiveram. Fizeram inseminação artificial, tiveram. E cada vez mais casais estão tendo. Isso é uma questão nova, isso vocês dessa geração já estão vendo, isso já é uma possibilidade. Você já pode estar com a sua mulher e falar, cara, eu vou ter uma família, eu quero ter um filho com ela, eu quero ter uma família. Isso já é uma coisa que já é uma realidade, por mais difícil que seja. Na minha época isso não era uma realidade, tanto é que era um choque. Mulheres lésbicas que engravidavam, era papo de parar no shopping e tirar foto.
Era um negócio de louco, era atração, a lésbica da cidade está grávida. Gente, hoje em dia não choca tanto. Pode incomodar, ter intolerância. Mas isso, né, inclusive uma expulsão. Então, isso para mim já são saídas de superação dessa binária. Então, a minha esperança está em vocês, nessa juventude, que cada vez mais tem coragem de desafiar essa sociedade heteronormativa, patriarcal, careta. Né? A educação é uma delas. Fechou a ficha temática. Mais alguma pergunta, alguma inscrição, o pessoal que chegou agora, no finalzinho? Quem se inscreve? O nome, por favor? Vitória. Minha pergunta é para a Carol, porque quando a gente pensa na visibilidade do movimento LGBT, eu queria saber como é que você se posiciona como educadora para levar a visibilidade, tipo, o que você acha mais fácil? Se é ampliar esse conhecimento LGBT e aí ampliar esse vocabulário e tudo mais, ou então você restringir e você colocar como se as pessoas não tivessem que se rotular como sexo, como gênero. Chama a representativa. Letícia. Vai responder direto? Quer? Pode ser. Então responde direto. Vitória, só. Eu acho que tem a ver com uma questão mais ampla, que, sim, enquanto grupo, né, político, e aí é a mesma questão da criminalização. Por mais que eu critique a criminalização, acho que tem que criticar. Eu acho que só você criminalizar e você expandir um sistema penal que penaliza exatamente é a classe trabalhadora, é o negro, é o pobre, são os oprimidos da sociedade brasileira que vão para lá. Eu também tenho uma parte de mim que eu acho que é importante sim para o movimento. Porque é a garantia desses direitos, sabe? Assim, já que as regras do jogo são essas, eu não acho que essa é a saída. Inclusive, não é a minha pauta de defesa principal no movimento LGBT. Isso foi uma briga no movimento LGBT. Porque a gente não sabia se defendia a criminalização da homofobia ou o casamento igualitário civil. Eram as duas pautas. Então, por exemplo, na Argentina, o civil foi a aprovação do casamento igualitário civil. Então, a gente tentou importar essa pauta argentina para a realidade brasileira. Isso foi uma grande discussão. O movimento LGBT rachou. E ele está rachado justamente por causa disso. Porque boa parte queria a criminalização da homofobia. Mas uma outra parte não queria. Queria o casamento igualitário. Porque justamente vinha da crítica de que só criminalizar não resolve. Mas acontece que são esses jovens que estão morrendo. Né? E essa criminalização, às vezes, para essa população, ela é de suma importância, ela resolve o problema. E eu vou citar um exemplo, né? Eu vou citar um exemplo de um caso daquelas estudantes da UF, que no final do ano passado, elas estavam numa festa no DCE da UF, elas eram namoradas, estavam namorando, estavam se beijando, e nisso apareceu um pit boy, playboy, né, que começou a achar confusão, pegou uma que era mais masculinizada e enfiou a porrada na garota. Né? Bateu, não sei o que, pá, foi lá. Aí a menina revidou, também bateu no cara, eles caíram, óbvio que a proporção foi diferente, mas ela chegou a agredir o cara. E aí ele foi dar queixa, foi prestar queixa também. Não tem uma criminalização da homofobia, mas entra como lesão corporal. É por isso que eu falo, o sistema penal já pega isso, e nem por isso deixa de existir o crime. E aí, beleza, aí qual foi a ideia? Aí, as entidades LGBTs foram lá, pegaram, né? A gente pegou a ideia toda do departamento jurídico. Saiu recentemente agora, né? Não teve acordo, né? Não conseguiu criminalizar, não foi como crime de ódio, porque não tem, né? Era uma queixa branda, digamos assim, o garoto também estava acusando ela também ia ter que pagar serviço comunitário, a pena ia ser a mesma, ela ia pagar a mesma coisa que o garoto, ia ficar por isso. Aí não aceitamos o acordo, vamos para julgamento, vamos para a justiça, agora vamos para o processo jurídico. Se a gente tivesse uma criminalização da homofobia, ele na hora a gente resolvia o problema. Era fácil enquadrar. Né? Então, assim, é uma demanda? É uma demanda. Resolve o problema? Não resolve. É a mesma questão em sala de aula. Né? Eu sou a favor de não estereotipar, porque eu acho que quando você estereotipa uma sexualidade que é amplamente complexa, você perde muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, é estereotipando que eu consigo ter a salvaguarda desses direitos. Né? Então é me fechando no gueto, é me fechando enquanto movimento social, que eu vou conseguir isso. Então eu pego, por exemplo, um paralelo com o movimento das mulheres, o movimento feminista. Né? Então a Lei Maria da Penha se deu muito em detrimento justamente do que? Dessa condição da mulher, da opressão, se fecha. Nem todas as mulheres são oprimidas. Outra fala para provocar, tá? Nem todas, mas mesmo assim, né, se sentem. Então a minha temática é a mesma. Eu, enquanto educadora em sala de aula, eu tento propagar uma ideologia libertária, seja na sexualidade, seja em relação, por exemplo, à questão das drogas ou os temas polêmicos da nossa sociedade. Mas eu vejo como uma questão de representatividade, muitas vezes o movimento social é importante sim. Né? Então eu acho que eu fico meio que
pé carro pelado. Sessão respondida. Letícia. A minha não é nem tanto assim uma pergunta, claro que vocês podem ter também, mas é mais a título de informação mesmo, porque hoje, principalmente aqui em Teresópolis, eu vejo que não se tem um coletivo de nada, só dos professores, alguns de estudantes, mas ninguém se junta de verdade e fala, não, vamos pegar e vamos fazer. Quando alguém fala isso, já fica, nossa, linda iniciativa, mas fica nisso só. Então, para título de informação, tem muitos canais no YouTube que tem uma pauta LGBT, que trazem informações maravilhosas de vivência e tudo mais. Eu posso citar o canal das Bi, que é um bem famoso. Tem o Muro Pequeno, que é um negro gay da periferia do Rio de Janeiro. E também tem o Gunaski, que eu até falei com o Rosângela, que ele é um não binário. Ele não entra na nossa caixinha de homem e mulher. Então é bem interessante para você olhar outras realidades. Que eu acho que, do ponto de vista de mulher cis e heterossexual, para mim é muito cômodo só falar de feminismo. É muito cômodo eu só defender aquilo que me afeta. E também tem muita a questão, não sei se aqui tem algum transexual, é a questão de você poder ter a liberdade das pessoas entenderem o que é ser transexual. Você não está indeciso, você não é errado, você não é doente, isso daí não é uma patologia. Isso daí é uma condição que infelizmente você vai ter que lidar. E eu vejo isso até porque eu tenho um amigo meu que é até virtual, eu nunca vi ele na minha vida, que ele é mais novo do que eu, ele tem 15 anos de idade. E ele se assumiu há uns 3 meses atrás para a família dele como uma mulher trans. E aí a mãe dele inicialmente falou, não, a gente te apoia, não sei o quê. Lindo. Não por muito tempo. Agora a mãe é uma das maiores pessoas que contribui para a depressão dele, porque ele está se tornando uma pessoa depressiva. Porque ela fala que, não, você tem que se decidir. Você nasceu homem, você é homem. Você acha que você vai ficar saindo usando batom? Você não vai sair de casa usando batom. Você não vai deixar o cabelo crescer. Você não vai ficar saindo de mulherzinha, sabe? Essa é a pessoa, não é que ela escolheu, tipo, ah, não, hoje eu vou usar uma saia porque eu tô afim de chamar a atenção na rua, sabe? Eu acho que o risco que você toma é muito grande para você simplesmente decidir isso num dia, acordar e falar, ah, vou botar um salto. Não é assim, sabe? E eu vejo por esse menino, eu fico pensando assim, cara, e se eu chegasse na minha casa e falasse isso? Mãe, eu sou lésbica. Bum, acabou. Eu sei que eu errei, isso eu nunca vou ter filho. Meu pai, não, o discurso do meu pai eu já até sei. Não, eu te entendo, realmente, né? Porque mulher, é muito bom. Aí se fosse o meu irmão mais novo chegando falando, pai, eu sou gay. Não, né? Não pode ser. Meu Deus, um filho gay. Não é um fim do mundo, gente. É a orientação da pessoa. Ponto. Os pais não decidem isso, não são os irmãos, não são os tios, não são os avós. É a pessoa, pronto, acabou. Sabe? E se ela tá amando outro homem, outra mulher, isso não cabe a gente julgar, nem a sociedade. A gente tem que respeitar e proteger. A mesma coisa com o negro, a mesma coisa com uma mulher. Não é ver alguém sendo violentado na rua, por qualquer motivo que seja, e ficar calado e continuar andando, mexendo no telefone. Porque um dia vai ser você. Você vai estar olhando para o lado, procurando socorro, mas não vai ter, porque vai estar todo mundo olhando para o teu telefone. Então, até muitas vezes falam isso para mim. Mas, nossa, você falou isso, você mandou o cara tirar o carro da vaga de deficiente? Mandei, porque eu posso sofrer um acidente e querer parar e tá um babaca desse parado na vaga que é para mim parar.
Sabe? Eu vejo muito isso aqui, são coisas que me incomodam, então eu queria aproveitar esse espacinho para falar. Legal. Muito bom. Bruno, pode falar. Terceiro é o Bruno. Bruno fala e elas respondem, a gente fecha as inscrições. Só antes do Bruno falar rapidinho, assim, ela falou que não existe nada aqui em Teresópolis de coletivo organizado, mas eu tive, assim, hoje eu sou do pessoal, mas eu tive a honra de militar no PT durante 6 anos da minha vida. Não, foi uma boa caminhada minha. Eu não desperdiço os lugares que eu passei, as pessoas que conheci. E uma delas eu vou citar aqui, foi o companheiro Luciano Lima. E ele organizou um coletivo que eu faço parte e ajudei em várias questões lá. Né? Aí você fala, você sou hétero, mas lá, coletivo Luciano Lima de diversidade LGBT da Serra. Então, eu sei que não é muito divulgado, mesmo também porque Teresópolis é uma cidade conservadora. Jovem, quando eu falei, eu vejo muito da questão, assim, eu chamei colegas e tal pra mim, fizeram uma cabeça tipo, segunda-feira à noite. Letícia, você está cheio de um tema tão escondido nessa cidade. Isso aqui está cheio, está ótimo, uma vitória aqui. Não, isso é vitorioso, esse ato aqui é vitorioso. Então, assim, existe igual, é uma questão que, aí eu vou levantar a sua crítica, eu acho que assim, tem poucos espaços para o público LGBT. Sim. Igual, eu não sei se quem lembra aqui, Kelly Schneider trabalhava ali na calçada da Fama, trans, cadê ela? Né? A questão, uma vez eu provoquei o presidente da SEAT, falei assim aqui, ó, a SEAT aqui não promove nada que em benefício ao público LGBT e de conscientização dos comerciantes de empregabilidade do público LGBT. Sabe o que ele me respondeu? Nada. Ficou em silêncio. Então, eu acho que é questão de Teresópolis mesmo. Então, agora, gente, pessoal, mais alguém quer se inscrever, a gente vai encerrar as inscrições. Se não tiver tomar muito tempo e... A criminalização, ela não ser o fator decisivo para resolver. Realmente, eu acho que é bem óbvio que ele não é, mas é consistente e necessário que ele exista nessa criminalização. Porque é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas é um paralelo com o machismo, com o racismo. Então, assim, você não pode colocar a homofobia abaixo. É necessário jogá-la lá em cima porque precisa dessa representatividade. Você fala, eu não acho que deva ser, não é a solução, mas ele precisa fazer um paralelo também com a educação. Porque eu acho que assim, a partir de agora, você querer criar um movimento e lutar lá em cima, não tem uma força. Se você consegue inserir isso na educação, eu acho que é a forma mais fácil de você chegar num futuro, porque a gente não vai conseguir isso de imediato, é bem óbvio também. Mas assim, eu acho que a educação é o principal para você conseguir levar isso de uma forma natural. Natural, você entende? Porque assim, você levando ele para a educação, esse trabalho todo para a educação, você consegue construir uma sociedade com uma visão completamente diferente do que nós temos hoje. Eu acho que só assim que a gente vai conseguir isso. Só que isso é um trabalho que vai levar muito tempo. Tudo na educação, né? Algo geracional. Algo realmente geracional. Então vocês não acham que, devido a essa dificuldade que nós teríamos de trazer isso mais rápido, porque é uma urgência, que seria necessário assim, uma maior representatividade política imediata, devido à bancada evangélica estar tão reacionária e tão forte e vindo com... Eles estão criando uma avalanche, na verdade, em cima da gente, e que a gente não vai ter tempo de reagir, e talvez o tempo, quando esse tempo chegar, já foi. Eles já estão com uma representatividade absurda, e nós não vamos ter como chegar até eles de uma forma, combater, vamos dizer assim, né? Lado a lado, porque então não seria necessário assim trazer um foco para isso, para essa representatividade política no momento, que é a urgência que eu acho que nós temos. Assim, como é que você se chama? Bruno.
Bruno, eu concordo com você, eu acho que o momento que a gente está vivendo, inclusive, eu acho que está claro, primeiro você, que acho que a população LGBT foi a que menos avançou dentro dessas políticas que a gente teve nos últimos anos. Se a gente parar para pensar que o único grande representante que a gente tem, né, de fato é o Jean Willis como deputado federal, é o que consegue ter, e agora a gente não está conseguindo aprovar nenhum PL, é desesperador. O Temer, inclusive, já anunciou que ele vai votar todos os PLs controversos antes do recesso parlamentar que se dá agora na segunda semana de julho, agora semana que vem. Então, os PETs que a gente está vendo, assim, semana passada, há 2 semanas eu pude estar na Câmara Municipal de Niterói, que o Plano Municipal de Educação também estava sendo discutido, porque a gente já tinha aprovado a inclusão da discussão de gênero dentro do Plano Municipal de Educação. A bancada evangélica lá pelo PSC, sabe que se o Bolsonaro ele foi eleito majoritariamente por Niterói, né, ele tem um apelo muito grande, inclusive o PSC é muito grande em Niterói. Então a gente sabe que parte da bancada do PSC retirou essa pauta que já tinha sido aprovada em audiência em Conselho Municipal Público, né? Então a gente fez uma ocupação da Câmara Municipal, a gente está vendo vários planos municipais tirando essa discussão da ideologia de gênero e o projeto Escola Sem Partido aumentando, o que deixa a gente cada vez mais perplexo e com medo, porque realmente é através da educação que a gente pode tentar, eu acredito que é através da educação principalmente que a gente pode tentar conscientizar, e eu fico muito feliz quando eu vejo os meus alunos, né? Quando eu chego em sala de aula eu consigo ver que inclusive essa geração que está vindo, eles se aceitam muito mais do que a gente está mais velho, que professores, diretores. Muitas vezes o preconceito começa na porcaria da sala dos professores, entendeu? E eu, quando começa aquilo, eu saio, vou embora, porque eu não posso escutar aquilo, entendeu? Começa por eles, muitas vezes essa geração, ela, às vezes, consegue lidar melhor do que a gente. Então, quando eu vejo o projeto Escola Sem Partido, é óbvio. Não estou falando que não tenha geração, essa juventude não tenha gente conservadora, porque a gente sabe que tem. Nosso coleguinha do lado tem vários conservadores. A gente sabe, sala de aula que, inclusive, quando lança matemática, hoje em dia não preciso nem falar nada. Porque eles mesmo, a mulherada já... Quando vem aqui um machista e fala de aula, a mulherada fala... Já pega. Aí eu já fico tão feliz, eu falo, ai que bom, mas que não tem. Já se direita e esquerda. A gente está vivendo a polarização ampla, né? Então, assim, eu acho que através desses mandatos, dessa representação política é fundamental. Por isso que os movimentos LGBT, G, Q e todos os movimentos deveriam voltar o foco para isso, para trabalhar em cima de uma representatividade. A gente está com candidatos, né? Inclusive, assim, eu posso falar pelo PSOL. O PSOL a gente não conseguiu, a gente queria que uma vereadora, inclusive que a Nicole viesse como vereadora, né? A gente pressionou, ela foi pressionada, porque ela seria a única que traria essa pauta. Ela não quis vir, né? Ela é chefe de gabinete do Jean aqui no Rio de Janeiro. E a gente está com a Thalíria, que está puxando a pauta feminista como vereadora, né? A gente está com a Indianara, que é uma trans também, que está puxando a pauta LGBT, que está vindo como vereadora pelo Rio de Janeiro. E os PLs que a gente está tentando aprovar são aqueles que a gente costuma falar que são os PLs que estão tentando embarrear um pouco esse avanço. Então tem 3 PLs agora que eu sei que estão entrando, que o mandato do Jean está tentando aprovar. Um deles, por exemplo, é exatamente isso. Que já que não há a criminalização da homofobia, então que você pelo menos possa ter, que pelo menos você possa cumprir, um PL que casos de crimes, que fique claro, comprovado que há uma intolerância ao crime de ódio, que o cara cumpra a pena em instituições LGBTs. Então ele não vai pagar uma cesta básica, ele vai lá para o arco-íris e vai trabalhar com a população LGBT como uma forma de reeducação. Isso é um PL que o mandato está tentando aprovar. Então são esses tipos de PL que a gente está numa contramão, a gente não consegue aprovar nada que avança, a gente está tentando embarrear. Concordo com você, acho que é importante a gente ter uma representação política, sim. E no caso, essa representação política, eu digo assim, o movimento dá esse start, sabe? Alertar realmente a população sobre isso, que tem uma necessidade urgente dessa representação política. Então, assim, sinais que os movimentos LGBT deveriam trabalhar isso agora. É porque não há consenso urgência. com LGBT, isso que eu te falei. Exatamente. Eu acho que é a nossa mais dificuldade. E tem a ver também com a peculiaridade de como se organiza o movimento LGBT no Brasil. O movimento LGBT no Brasil, ele não se organiza, acho que, não sei se só no Brasil, né? Porque existe uma diferença da forma como se organiza o movimento LGBT e, por exemplo, o movimento a partir de profissionais de um segmento, né? Nós somos profissionais de determinado segmento, a gente vai se organizar a partir disso, a gente tem um sindicato, é uma coisa, né? É uma forma de organização mais, como eu posso dizer, mais consistente, né? Você tem um sindicato, você contribui, você tem as reuniões, você tem... É um negócio que tem um corpo. O movimento LGBT, ele é muito disperso, porque ele é representado pelas ONGs,
pelas associações. Em geral, as ONGs, elas sobrevivem financeiramente a partir do orçamento do governo, né? Então isso é um negócio que já amarra a pauta das ONGs, né? Então, assim, existe toda uma particularidade na organização do movimento LGBT. Não existe, infelizmente no Brasil, não existe historicamente uma caminhada do movimento LGBT junto com o movimento dos trabalhadores, por exemplo. De dois sindicatos, eu acho que, e aí entrando aí no debate que vocês estavam colocando, eu acho que a grande virada na representatividade dos LGBTs e das LGBTs seria justamente ocupar os espaços que são nossos historicamente. Exatamente. Que são os sindicatos, as centrais sindicais, e nesses espaços você não vê as pessoas LGBTs se expressando, se colocando, se organizando. Dificilmente você vai numa assembleia de qualquer sindicato e vai lá uma trabalhadora trans ou uma trabalhadora lésbica ou um homossexual pegar o microfone e falar: não, que eu acho que é greve, tem que continuar. Você não vê isso. Então acho que o grande boom da representatividade tem que ser esse, para começar. Uma conscientização de que é exatamente, urgente, né? Primeiro uma conscientização disso. Você tem sim o espaço para se organizar dentro da sua categoria. Se sofre assédio moral, se sofre LGBTfobia, tem que procurar o sindicato. O sindicato não está disposto a fazer isso, né? Não que a gente não tenha que também participar do jogo e da disputa política que está colocada na sociedade. Eu acho que é importante também, mas eu acho, e na minha opinião, por si só, isso também não resolve as coisas. Nós tivemos uma experiência nos últimos anos muito ruim em termos de representatividade política. Retrocesso. Né? É um retrocesso, que é o O governo PT. Dilma foi um retrocesso. Que é o PT. Então, assim, e aí entrando na questão das pautas, né, da discussão casamento civil, criminalização, etc., eu acho que as pautas que o movimento coloca, em primeiro lugar, é o seguinte: quando a gente coloca uma pauta, essa pauta, ela tá, obviamente, ela representa uma necessidade do movimento. Então, quando a gente coloca uma pauta, a gente está colocando uma tarefa. A gente está dizendo para o movimento o seguinte: olha só, nossa tarefa no próximo período é arrancar essa conquista, né? E essa tarefa está ligada a uma necessidade concreta, né? Ela surge disso, né? Por isso a gente discute, não, qual é a tarefa, quais são as tarefas, qual é a principal, etc. Então, para a gente pensar qual é a principal tarefa, na minha opinião, a gente tem que olhar para a realidade concreta, né? Qual é a realidade que vivem as pessoas LGBTs hoje no Brasil? Infelizmente, a realidade que as pessoas LGBTs vivem hoje no Brasil é uma realidade de violência brutal. Hoje, as pessoas não têm direito de existir, de amar, de andar de mãos dadas na rua, porque elas podem ser espancadas. Um filho, um pai que demonstra um afeto ao filho, ele pode ter a orelha arrancada, como aconteceu em São Paulo. Essa é a realidade. Essa é a necessidade que está colocada para o movimento LGBT, para as pessoas que são LGBTs, principalmente, por que eu insisto na questão de classe? Porque é principalmente para os pobres, gente. Principalmente para as pessoas que são pobres. Porque essas pessoas já lidam cotidianamente com outras formas de violência institucionalizadas, com a polícia, por exemplo, né? Então a polícia já está aí, a gente sabe muito bem que não é para proteger a gente, certo? Então, assim, a violência é parte, infelizmente, ela é parte da vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, é parte em todos os sentidos. É algo que molda, é algo que constrói as pessoas enquanto indivíduo. Quem mora numa periferia, quem já morou, sabe do que eu estou falando. É um cotidiano, é uma vida de violência, do início ao fim. As coisas se resolvem na violência, né? E é uma sociedade, gente, doente, sabe? Essa coisa da violência, de responder tudo com assassinato. Cara, a violência contra as mulheres é um negócio absurdo. A quantidade de mulheres que morrem por causa do machismo é um negócio assim, sabe, apavorante. Então, eu acho que esse tema da violência, embora haja contradições, e é isso que é importante a gente entender, a vida ela é marcada por contradições, certo? E a gente vive numa sociedade que coloca e confronta a gente com as contradições o tempo inteiro. Então é óbvio que criminalizar a homofobia não vai resolver o problema do preconceito. Não vai resolver. Só que criminalizar a homofobia significa um passo em você desnaturalizar um comportamento, um preconceito, certo? Uma forma de violência que está virando, dentro da polarização que a gente vive hoje, né? A gente batalhando aí por educar, por se colocar, por desnaturalizar, mas tem outro setor que está batalhando pela sua ideologia, certo? Que é a ideologia do gênero, quer combater o que eles chamam de ideologia do gênero, né? Quer dizer que ser homossexual é um desvio, que aqui é família. Então existe uma disputa ideológica na sociedade. A gente tem que se localizar disso. E nessa disputa, o que vai vencer nessa disputa?
Vai ser a violência? Porque assim, as questões, as políticas educacionais, elas são muito importantes. Muito importante. Por isso que a gente, PSTU, a gente faz muita crítica ao governo Dilma, porque o governo Dilma simplesmente retirou da gente a possibilidade de educar as nossas crianças e os nossos adolescentes a entenderem o que é o comportamento sexual LGBT, o que é a orientação sexual, o que é a identidade de gênero, e a gente formar toda uma geração que pudesse combater isso. Porque, como colocou a colega aqui, a luta contra a LGBTfobia não é uma luta só minha, que sou bissexual. Assim como a luta contra o machismo não é uma luta só minha, que sou mulher. Porque isso são formas de opressões que violentam todos nós, enquanto trabalhadores, e nos dividem. Criam entre a gente um estranhamento, dificultam a gente criar uma identidade. E a questão da identidade é muito importante, como estava colocando na prova. Então a gente precisa criar essa identidade, por isso a gente tem que combater essas formas de preconceito. E a Dilma simplesmente suspendeu um kit que poderia ser histórico na educação, certo? Não existe políticas, por exemplo, educacionais voltadas para a família. A família tem que ser incorporada nessas políticas educacionais. A família é parte importante, né, da transmissão dos valores, etc. Então, e a família não se aprende, a família reproduz, né? Aquilo que aprendeu com o pai, com a mãe, que aprende na igreja, etc. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que é uma combinação de coisas. Eu acho que as tarefas que a gente tem hoje no movimento, elas se combinam, elas não se excluem. Elas não se excluem. Só que existe uma realidade e a partir dessa realidade a gente dá peso às coisas, obviamente. Agora, as questões, as políticas educacionais, elas são transformadoras do ponto de vista cultural, só que elas são geracionais. Então, os efeitos de uma política educacional é algo que você vai ver, entende? Daqui a algumas gerações, daqui a 10, 20, são transformações mais lentas. E aí, enquanto isso, em 10, 20 anos, quantas pessoas mais vão ser assassinadas pela violência? Entendeu? Por isso eu acho que é uma pauta importante. Isso, o movimento LGBT, em conjunto com a Secretaria de Direitos Humanos do governo, elaborou um material didático que é voltado à educação nas escolas para combater o preconceito, o respeito à diversidade, etc. Se eu não me engano, eu acho que foi em 2013, 2011, foi no primeiro mandato da Dilma, houve aquela ameaça de abertura de CPI contra o Palocci, né, de investigação do Palocci, aquelas denúncias de enriquecimento ilícito dele, etc, etc. E a bancada fundamentalista no Congresso era quem estava ameaçando instaurar o processo de uma CPI contra ele. E aí a Dilma... Exatamente. A Dilma, como estava... na verdade, ela voltou atrás, né? Ela já tinha decidido. O MEC já tinha decidido, ela já tinha dado aval, o MEC já tinha decidido em implantar o kit nas escolas. E aí ela voltou atrás e suspendeu a implantação do kit para evitar a CPI contra o Palocci. O que levou isso? De repente, essa falta de representatividade do público LGBT que gera isso, acaba gerando isso, porque você não tem como combater a criminalização, não tem como inserir um planejamento de educação sem ter uma representatividade. Acaba sendo uma coisa importante, né? Se você tivesse um movimento LGBT na rua com um ato de 200, 300 mil pessoas em Brasília, com certeza ela ia pensar duas vezes. Entendeu? Ela ia segurar. Teria quem lutar. Com certeza. Agora, essa é uma questão importante, porque eu acho que o movimento LGBT, ele apostou, as pessoas LGBT, né, assim como muitos de nós, apostamos no início muitas fichas no PT. Muitas fichas. Praticamente todas, né? Exatamente. Só que não aprendemos todas. Entendeu? A gente foi no cassino, perdeu tudo e voltou com menos do que a gente tinha. Entendeu? A gente saiu de lá com a mão na frente e outra atrás. Então não dá para confiar porque também. O movimento que vem ao nosso contraponto, ele vem firme, vem forte. Então, também acho que não dá para confiar também que a disputa política dentro das regras eleitorais que nós temos hoje, entende? Só isso vai resolver. Não vai. Entende? Então eu acho que o principal é a gente reestruturar um movimento que exista de fato, entendeu? Que diante das ofensivas que está sofrendo, possa de fato ir à rua, se colocar, pressionar, ocupar as câmaras, pressionar os vereadores. É claro que as medidas, as leis e as políticas públicas, elas são importantes, porque a gente vive numa sociedade que ajuda dessa forma. Agora, não sei se adianta a gente ter isso como horizonte, entende? Como horizonte lá no final. Eu acho que lá no final a gente tem que querer construir uma coisa diferente do que a gente tem hoje, entendeu? Porque, por exemplo, a eleição é um jogo que desfavorece aqueles que têm opiniões diferentes e contrapõem
opostas aos que estão mudando o país há décadas e décadas, entendeu? Então, assim, temos TV na igual dos partidos, né? O financiamento de campanha é a vergonha que a gente está vendo aí, né? É um negócio que noja, a gente liga a TV só, sabe, cada dia é um diferente, entendeu? Agora é Friboi, que a empresa do momento agora é Friboi. Entende? Então, assim, é um negócio que é um ciclo vicioso. A gente vai lá e aposta aquela expectativa, não, esse cara vai ser diferente. Aí ele vai lá, entra, né? Faz tudo igual a quem veio antes. Então, pessoal, 8h15, a gente vai fazer fechamento. Eu peço a Carol que a gente inverta, né? Como a Maria começou, a Carol faz o fechamento em 5 minutos, tá? Pode ser. 5 minutos. Gente, eu até menos, Rosângela, eu vou finalizar, na verdade, apesar de gostar de falar, eu vou finalizar com um viés pessimista, não? Eu acho que a gente tem que parar para pensar que o momento que a gente está vivendo também, por mais difícil que seja, a gente está vivendo um momento que a gente está tendo uma ofensiva da nossa redução dos nossos direitos, que foram largamente conquistados ao longo dos anos, e a gente está vendo assim, sendo queimado em 3 meses, né? Um negócio louco, é um desespero. Cada dia que você abre, às vezes, o Facebook, você vê no timeline um direito a menos, aí você toma um... Não pode ser! Eu tô vendo a hora que eu vou acordar desse pesadelo. Mas, ao mesmo tempo, eu tô vendo uma coisa que eu não vi há muito tempo, cara. Durante todos esses 2 mandatos, né, esses, sei lá, 12 anos de PT, que acoplaram todos os movimentos sociais, aparelharam todas as centrais sindicais, todo o movimento estudantil, na suposta esperança de que, de fato, a gente ia proporcionar uma grande transformação na nossa sociedade. Não aconteceu. Se a gente viu essa expansão da esquerda por toda a América Latina, e aí eu vou fazer uma comparação com Venezuela, que de fato você teve uma expansão, né, de esquerda atrelada às pautas populares, e aí conseguiu de fato implementar mudanças radicais na base popular. A gente não teve isso no nosso país, né? Por isso que a colega colocou, e está certíssima. A gente não só não teve contemplado essa expansão desse jeito, como a gente agora parece que deu 2 passos atrás. Parece que a gente saiu perdendo agora, porque a gente viu foi o PT criando essa bancada fundamentalista. É fazendo pacto com o diabo. É criando a serpente, o ovo da serpente do PMDB, que se estrutura principalmente no nosso Estado, que vive não sei quantas, quase 2 décadas desse governo maldito. Paraná e Rio de Janeiro são os alicerces do PMDB no país. Então onde é que está vindo mais a porrada? É aqui e lá. Não é à toa que na greve dos professores o Beto Richa enfiou o cacete. Não é à toa que semana passada os professores também apanharam. É governo PMDB. Então não só a gente não conseguiu essa expansão, a expansão foi paliativa para alguns segmentos e elas não foram duradouras, não implementaram de fato, como a gente agora tem que lutar contra esses retrocessos, né? Temos que lutar contra coisas assim que a gente achava que a gente já tinha superado. Mas ao mesmo tempo, e aí eu vou terminar minha fala nesse sentido, cara, acordou, foi um gigante, foi um Brasil que deu uma mexida, porque quando a gente viu esse movimento de ocupações, de secundaristas para o Brasil afora, era o quê? Eles não criaram representação estudantil, eles estavam criticando essa representação estudantil acoplada. Isso é uma nova maneira de lutar, por mais que essas ideologias anarquistas também permearam com o Black Bloc, permearam o cenário, né? A crítica à representatividade, junho de 2013 deixa claro isso, essa crítica à representatividade. Cara, o que a gente está vendo agora é muito rico. Tudo bem, toda semana eu estou participando de ato, estou em alguma ocupação, estou em algum lugar. Gente, está fervilhando a vida política. Isso abre para o novo. A gente está fazendo a história agora. Nós somos sujeitos ativos da nossa história. A luta é difícil, a luta é árdua, a correlação de forças é desigual. Mas a gente tem o poder sim nas nossas mãos. A gente tem o poder de ir para as ruas, se unir. A gente tem o poder de embarrear isso. Então, eu já acho mais do que vitoriosa a greve dos professores. Embarreiramos vários projetos da aposentadoria, cara, da Previdência. O cara engavetou. Não sei se ele vai tirar da gaveta uma hora, provavelmente vai. Mas foi com a gente na rua. Porque se a gente não tivesse na rua e gritar, teria passado. É a mesma coisa com a expansão dos direitos LGBTs. É na rua, é gritando que a gente abre essa possibilidade do novo. Então, a gente está num período de muita dificuldade, muita luta, mas é um período muito rico, de mudança social, que vocês, geração que estão vindo agora, estão vivenciando um momento histórico no país. Então não se esmoreçam perante a luta. Né? A luta é difícil, mas a gente está vivendo um momento muito rico e que a gente possa ter força para continuar e para a gente mudar, porque a gente se unindo, a gente tem força. E a luta política se dá no dia a dia, se dá a gente indo à rua. E eu acho que a gente está vivendo aí. Eu já vejo essa geração, vocês, muito mais politizada do que a geração que pegou 10 anos atrás, cara. De quando eu comecei a dar aula. Eu já fico muito mais feliz quando eu chego em sala de aula e vejo estudantes muito mais críticos do que eu via há 7, 8, 9, 10 anos atrás.
sociedade, né, que está difícil, mas a esperança é a última que morre, só a luta pela vida. Gente, obrigada pelo debate. O debate foi ótimo, as perguntas foram perguntas muito boas, que levantaram vários temas, né? Eu acho que debater a temática LGBT, debater uma temática muito ampla, muito extensa, então a gente pode discutir desde as relações afetivas, desde o amor até a pauta política, a disputa política, etc. E acho que os setores oprimidos eles estão protagonizando muitas lutas no último período, né? Acho que nós, LGBTs, mulheres, negros e negras, a gente assistiu a muitas lutas aí nos últimos anos. Houve um levante LGBT em 2013 contra Marcos Feliciano no país. Antes até das manifestações de junho. Antes até das manifestações de junho. Esse é um elemento interessantíssimo. A gente acabou de passar um pequeno ascenso também no movimento feminista contra o Cunha. Então, acho que nós que estamos, para além, que sofremos para além da opressão econômica, né, de ter que cortar todo dia para trabalhar e tal, ganhar aquele salarinho no final do mês, eu acho que nós que sofremos as outras formas de opressões e várias outras, a gente está acordando, né? Então, acho que as pessoas estão percebendo que são mais exploradas ainda pela condição que elas têm, ou de ser mulher, ou de ser LGBT, né? Ou de ser negro, ou de ser negro, né? Porque eu acho que olhar a condição de vida dessas pessoas hoje permite a gente perceber o quanto o capitalismo foi o sistema que melhor soube manipular e reinventar e aproveitar as opressões, né? Porque não é verdade que as opressões surgiram nessa forma de sociedade que a gente vive hoje. Não, as opressões existiam antes, né? Antes da gente ter uma sociedade estruturada dessa forma. Agora, ela ganha uma forma, ganha uma importância, né? Digamos assim, até estrutural, agora no capitalismo, né? Agora na sociedade desigual, uma sociedade que educa a gente a pensar só na gente, né? A alimentar um individualismo exacerbado, a buscar as nossas próprias saídas, a olhar o que eu vou fazer para resolver o meu problema, o que eu vou fazer se o governo do Estado aumentar a contribuição previdenciária, o que eu vou fazer se acabar a estabilidade. Aí as pessoas começam a vender roupa, a buscar formas de fazer bico. Não está errado isso, claro que não, mas estou colocando aqui que a saída para a gente não é individual. A saída não é pensar o que eu vou fazer, como eu vou reagir à violência, eu vou sair, eu vou voltar de Uber, ou eu não vou sair mais. Enfim, eu acho que a gente tem que buscar as alternativas e as formas coletivas de resolver os problemas, né? Eu acho que esse é o desafio que está colocado para a gente, principalmente no movimento LGBT. Digo isso não para jogar a gente para baixo, não, porque a gente tem que saber, né, onde a gente está pisando, o que a gente quer, né? E, infelizmente, nós temos a dificuldade maior ainda que os outros setores, na minha opinião, de se organizar, né? Por essas particularidades que eu coloquei, né? Não existem associações, não existe uma independência política do movimento LGBT por nossa ver, né? Por isso que eu acho que é importante a gente querer e ter a gana de fazer a disputa política nas eleições, mas é fundamental a gente não cair nas mesmas armadilhas do passado, né? Porque a disputa política dentro de uma sociedade que é marcada pela troca de favores entre aqueles que têm interesse nos cargos políticos, né? É marcada pelo investimento. Eu costumo dizer que os empresários não fazem doação de campanha, eles fazem investimento, né? Eles investem num candidato e depois eles vão lá e pegam os contratos que mais interessam, é assim que funciona. Então não dá pra gente ter ilusão e achar que isso vai resolver. A gente vai lá, vai brigar pela nossa representatividade, né, vai querer o espaço para a gente fazer política de uma maneira diferente. É assim que o PSTU pensa, por exemplo. Né? Então a gente defende todo um sistema eleitoral completamente diferente do que está aí. A gente acha que deputado, vereador, senador, seja qualquer cargo político que for, tem que ganhar igual a um operário qualificado, não mais que isso. E seria o suficiente, digamos assim, para que ninguém queira o cargo político para se dar bem, certo? Né? A gente acha que qualquer mandato tem que ser revogado a qualquer momento. Tem essa, se eu eleger, eu posso tirar na hora que eu quiser. Se eu mudei de ideia, ninguém pode se arrepender da escolha que fez? A gente se arrepende, né? Então, se a gente se arrependeu, a gente tem que ter o direito de tirar. E por aí vai. Então, a gente é contra o financiamento de campanha. O financiamento da nossa, quando a gente disputa as eleições, é individual, a gente corre atrás das pessoas, pede contribuição, faz rifa, etc. Então, a gente acha que a disputa política é importante. Agora, o que vai transformar de fato a sociedade é gente na rua.
É a gente tomando a consciência de que nós somos sujeitos sociais, históricos, que nós podemos fazer as coisas se transformarem. As pessoas perguntam, mas como você acha que tem que dirigir um país? A gente. A gente. Como assim, a gente? A gente. A gente não tem capacidade para fazer todas as coisas que estão aí no mundo? Por que a gente não pode pensar no planejamento da economia, pensar onde vai aplicar o dinheiro, organizar o... Por que a gente não pode fazer isso? A gente acha que nós podemos. Nós achamos que podemos. Somos capazes de fazer isso, somos capazes de dar resposta aos problemas que estão colocados, melhor até do que aqueles que estão lá, porque aqueles não vivem os problemas que a gente vive. Estão lá justamente para dirigir o país, o Estado, o município de acordo com seus interesses econômicos, para se perpetuarem no poder que não querem largar nunca mais, como é o caso do PMDB aqui do Estado. Né? Então, o que o PSTU vem dizer para vocês aqui hoje é que, em primeiro lugar, a gente acha que essa luta contra as opressões é uma luta de todos nós. Né? E é uma luta que tem os seus aspectos culturais, mas é uma luta que tem uma relação bastante intrínseca, bastante forte com a forma como se organiza economicamente a sociedade. Então a gente acha que o capitalismo transforma as diferenças em desigualdades. Certo? E essas desigualdades relegam a uma parte da classe trabalhadora de piores condições de vida, de piores condições de trabalho. A gente acha que isso está ligado à exploração do nosso trabalho, enfim, ao fato da gente não ter condições e poder econômico e político para tomar as decisões. A gente acha que parte da transformação, parte importante da transformação é a gente brigar por isso, pelo poder político e econômico. A gente quer produzir, mas a gente quer oferir e a gente quer usufruir também o fruto do nosso trabalho, que é poder decidir as coisas. Então a gente acha que isso pode nos dar a possibilidade de construir uma sociedade que seja verdadeiramente livre, onde a gente possa desenvolver todas as nossas capacidades humanas sem forma, sem sopa de letrinha, sem ser oprimido. Então a gente acredita nisso, numa sociedade que seja socialista e que a gente possa exercer a nossa sexualidade, a nossa afetividade, o nosso amor de uma maneira livre. Para isso a gente tem que transformá-la radicalmente, desde lá de baixo até lá em cima. É isso. Aproveitando o gancho da Marília, que a gente tem que ir para a rua para mudar a sociedade, mudar esse estado de coisas, essa nossa retirada de direitos. No dia 6, aniversário da cidade, o CEP vai estar realizando um ato, né? A gente vai estar se concentrando às 8 horas no Multimarket, perto do Pedrão, ali, onde as crianças, os alunos, e falar que tem professor que é obrigado a trabalhar no feriado, né? O colega vai lá para trabalhar no feriado, a gente diz que não precisa trabalhar porque não tem que ter desconto, tem que receber por isso. Então a nossa luta é muito grande, né? A gente fala que a cidade é conservadora em relação ao movimento LGBT, mas dentro da própria categoria a gente tem um pessoal que obedece muito, obedece e não pensa naquilo que está fazendo. E quando a gente vai para a rua sem receber pelo nosso trabalho, a gente está dizendo para o patrão, explora mais, cada vez mais, que eu não vou gritar, que eu não vou falar, não vou reclamar. E a nossa luta é muito grande no CEP, então estou convocando vocês para essa atividade às 8 horas no Multimarket, perto do Pedrão. Né? Espero que vocês compareçam, porque a gente precisa de ter unidade nesse momento. E Valdir quer dar mais um recado. Fazer 3 convites. Dia 15, passar por último, dia 16, tem um debate lá no Café com Bolhas, às 7 da noite, sobre escola sem partido. Dia 15, a dona Carol falará sobre ideologia, gênero e educação. No cheirinho de café, lá no alto, às 7 da noite, dia 15. E sexta-feira agora tem a raiada, a greve. Aí, 17 horas, pode dar esse informe. Calçada da Fama, perto da Padaria Império. Isso, tá? então vai ter festinha, bolinho e o pessoal está se organizando para poder colocar a greve na rua. E a greve está forte, galera. A greve está forte. A gente sabe que teve um refluxo, mas foi pouco. Aqui a greve é histórica. Cerca de 40% de profissionais da educação em greve. Isso para a cidade é muito bom. Os movimentos. Né? E outra coisa, o CEP está aberto para qualquer movimento, qualquer grupo que queira se organizar e queira precisar de espaço para reuniões. É só falar com a gente, com o Rodrigo, comigo, com o Valdir também, que eles estão em contato com a gente sempre. Então, assim, agradecer. E lembrar também, eu fiz também antes de pensar nisso, eu lembrei de uma ex-aluna minha no Sakurá,
que ela chegou, ela sempre andava de casaco, né? E um calor infernal, a menina de casaco, e eu perguntava, mas você está com calor? Você não está com calor? Mas não, professora, bem quieta, né? Bem calada. Aí eu descobri por que ela estava de casaco sempre. Ela já tinha tentado se matar várias vezes, porque ela gostava de uma aluna da sala. E a mãe era religiosa, o pai, família religiosa, e a menina se sentia oprimida dentro de casa. Então ela se sentia uma anormal, e ela queria tirar a própria vida. Hoje eu não sei como é que ela está, a coisa foi passando. E assim, eu tenho alunos homossexuais hoje no 9º ano, lá no eu trabalho no Seron, e o quanto ele é o viadinho da turma, né? Ele não consegue se impor diante da turma, isso mexe muito com a gente. Então acho que a gente tem, eu até o convidei para cá, mas acho que o pai não deixou, porque ele tem 14 anos, acho que o responsável não quer nem que ele se assuma homossexual. É claro, eu sou ingênuo em pensar que o pai, né, de um adolescente estaria disposto a trazê-lo para cá, mas é isso. Os alunos, eu penso em todos os alunos que passam lá pelas salas de aula e que estão sofrendo a opressão, né, a LGBTfobia, a sopa de letrinhas aí, mas a gente tem que combater o ódio, né, porque a gente tem que formar uma sociedade melhor do que foi antes e do que ela está agora, porque agora a coisa piorou. E lembrar que a Câmara de Vereadores, no dia que retirou a palavra gênero do Plano Municipal de Educação, falei com o presidente da Câmara, mas por que o senhor tirou? Ué, já pensou menina entrar no banheiro de menina? E menina entrar no banheiro? Aquela confusão toda. Eu falei, poxa, mas tem que ser discutido na escola. Não, mas Deus não quis assim. Aí você vai discutir com uma pessoa, não dá. Deus fez o homem e a mulher. Estado laico, né? Estado laico. Então, gente, Só só queria agradecer a presença de vocês. Assim, foi muito bom, foi muito bom. A gente tem que repetir isso mais vezes, que venham mais pessoas aqui. A gente vai tentar fazer uma discussão sobre machismo, uma discussão sobre racismo também, né? Mas acho que a gente tem que fazer um outro momento desse. Não sei quando, mas a gente vai fazer outro momento. E que venham mais pessoas. Obrigada.